Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, o segundo, né, Kaique? Segundo. Do Entre Ideias. Aqui boas conversas viram aprendizado. E hoje nós estamos com um convidado muito ilustre. Hoje é um dia muito importante. Mas antes, né, Kaique? Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? A gente está com nada mais, nada menos que a Armagnas. Se você está aí nesse trânsito de Belo Horizonte, Contagem região, e está sofrendo de calor com ar-condicionado no seu carro, você está perdendo tempo, meu amigão. É só levar o seu carro lá na Armagnas, que lá tem os melhores técnicos, oficina estruturada para melhor atender, fora o preço, que é o melhor da região. E, Pablo, a gente não pode esquecer também que a gente está com a Arauto, né? Exatamente. O que é Arauto? Parceria Arauto de sucesso. é venda de peças para ar-condicionado automotivo. Então, se você quebrou o compressor do seu ar-condicionado, você está achando caro, faz uma cotação na Arauto que eu tenho certeza que é o melhor preço que você vai encontrar. Top demais. Não poderia deixar de falar também da MM Vendes, que está parceiro nosso aqui. O que é MM Vendes, Kaique? Você aí, que está a fim de comprar um carro e está com insegurança, ou você que quer vender e quer tranquilidade, a MM Vendes ela dá todo esse suporte. Então pode entrar em contato com o Marco Moraes da MM Vendes, que ele vai te dar todo o suporte, ou na compra ou na venda de carros. E também temos, Kaique, um outro parceiro, que é o 2M.Open Finance. O que seria isso? Ele cuida da educação financeira das pessoas. Então você aí que tem uma dificuldade de gerir o dinheiro, né? Você pode entrar em contato, vai ter uma assessoria legal da 2M.Open Finance, que é parceira nossa aqui também. Segue que é sucesso. Top demais. Opa, então vamos começar? Apresenta para nós esse convidado aí, que eu quero Galera, saber um pouco mais dele. Hoje nós estamos aqui, nada mais, nada menos que um amigo. Vocês aqui, muito bom, Kaique. Muito obrigado por aceitar o convite. Privilégio. Uma honra imensa estar com vocês aqui. Muito viu? bem-vindo. Mas Aqui. vamos lá. O Pablo vai te fazer uma pergunta que eu tenho quase certeza, mas eu vou fazer ela antes. A gente gostaria de saber quem é o Pedro. O Pedro, meu nome é Vanildo Pedro, sou chamado, conhecido mais como Pedro, devido a alguns lugares, né? Na família, do meu lado, Vanildo, do lado da minha esposa, Pedro, e alguns ambientes de trabalho. Achava um pouco mais difícil de chamar Vanildo, então tinha até no período de escola, eles trocavam muito meu nome, né? Então ficava assim, chamar Vanildo, chamava Ironildo, Amarildo, Givanildo, nunca aquele. Eu falei, gente, chama de Pedro, Adianta o caminho. chegar. Vocês vão acertar mais fácil. E aí acabou ficando isso aí. O período que eu trabalhei numa agência bancária, lá tinha essa dificuldade, ficou Pedro, e daí pra frente, sempre pelo segundo nome você tem sido chamado. Não, top. Você nasceu aonde, Pedrão? Eu sou de Betim. Você nasceu em Betim Betim mesmo? Não, top demais. E assim, ao longo... Você tinha algum sonho na infância de fazer uma faculdade ou de seguir uma carreira? Você tinha, às vezes... Porque a gente, quando é criança, né? A gente, às vezes, se espelha em alguém, às vezes num pai, às vezes em algum familiar, ou até mesmo numa pessoa relevante, nacionalmente, tudo. O que você pensava? O Pedro ali, de 4, 5 anos de idade, o que ele pensava da vida? Rapaz, acho que naquele período é só brincar, né? Mas, passando um tempo à frente, a gente acaba se envolvendo também, aprendendo um pouquinho. Tem as motivações. Tem aqueles famosos sonhos de menino, né? Eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser aquilo. Eu via todo mundo com a vontade. Eu tinha a vontade de ser administrador. Falava, cara, eu quero ser administrador. Falei, como? Eu quero ser administrador de empresa, eu quero aprender a fazer esse negócio. E o tempo passa, o tempo vai. E o desejo também de fazer faculdade. As situações nossas também não era bem lá, aquelas coisas, situação financeira nada boa, né? Dificuldade. Meu pai trabalhava, ele empreendia também ali, mas tinha suas dificuldades nesse período. E formei no ensino médio e fomos para a próxima etapa. A próxima etapa tem que ser adiada. Aí no meio desse tempo eu fui fazer o curso técnico. Acabei fazendo técnico, formando técnico em informática pelo Senai, né? E trabalhava na indústria. E aí no meio desse caminho ali, trabalhando já na indústria, na área da logística, vi acertar a faculdade na área de logística também. Acabei entrando na área de gestão logística, o tecnólogo ali, foi muito bom. E aí acabei executando e acertando já o sonho um pouco em cima disso aí. Não, top. Você falou que seu pai empreendeu, cara. Assim, a gente sabe hoje no Brasil que o empreendedor, ele é o carrasco, né? O empreendedor. E, na verdade, ele é taxado como carrasco e é tratado também pelo governo. Então, assim, como que foi você em casa, vendo seu pai empreender e com o que seu pai empreendeu e se deu certo, se não deu certo, o que você viveu nesse momento?
realmente, no Brasil é um pouco... A gente fala assim que é um paraíso de garra. O cara que prende no Brasil é o cara que tem coragem, o cara que realmente quer. As dificuldades, as barreiras aí, tanto política quanto tributária, dificultam demais o mercado aí para o próprio trabalhador vir empreender e desenvolver uma ideia. Meu pai, ele começou com um sacolão, ou alguns chamam de verdureiro, varejo, mexendo com frutas e verduras. Né? Perdão, isso. Começou com fruta e verdura, eu lembro, vendia alface, algumas coisinhas, de repente, 2 semanas ele já estava vendendo mais coisas. Com algumas semanas depois, meu pai já estava vendendo carne, ele comprava pouco carne, animais ali para vender, e ele começou esticando uma banca enorme assim na rua, 2 tábuas, e ele separava com as caixas em cima, o pessoal passava na rua principal e ia comprando. Com isso, ele acabou montando esse sacolão dele e esse açougue. Trabalhando nesse meu período, não foi um período fácil também, né, gente? Eu lembro que, no meu período, a gente foi enfrentando aqui a mudança da moeda URV, né? Então, essa mudança... Você lembrou o ano, Pedro? Gente, foi na década de 90, tá. que meu pai pegou ali, né, 90, exatamente, que ele trabalhou bastante com isso, de 89, 90 por ali, que ele vem trabalhando com isso. Eu era um molequinho, menininho lá, mas a gente via as dificuldades para lidar. Um dia a moeda estava no valor, no outro dia você estava... Quantas vezes eu vi meu pai pequeno, meu pai tinha uma lata, ele enxerga a lata de moeda, no outro dia corria para o banco para trocar, porque senão no outro dia não valia nada. Falei, gente, como que era uma questão ontem, né? Você enchia uma lata de moeda ali para ter um valor, hoje, no outro dia o dinheiro não tinha valor. Então ele prendeu, começou, mas as dificuldades no mercado, naquele período também, atrapalhou muito. Aí tem aquela questão do empreendedor, né? No Brasil, o brasileiro tem muita força de vontade. Só que tem um problema, ele só tem força de vontade. Exatamente. Ele não tem um conhecimento. Eu acho que pecou muito com meu pai na época, foi um pouco de conhecimento das maldades, do mercado e tudo mais, que acabou atrapalhando ele de não ser muito bem sucedido naquele período. Não conseguiu lidar, foi até um período, depois acabou desistindo. A pressão foi muito alta, não tinha caixa, não tinha fluxo, não sabia como manter aquela grana, como você trabalha com um sacolão, com carne. O quilo da carne hoje estava num valor, 2 dias depois estava em outro valor, estava impossível você comprar para poder trabalhar. Então foi bem difícil naquele tempo para ele. A oscilação era muito grande. Demais. E você tendo essa experiência com o seu pai empreender, você... Tem gente que toma trauma, né? Uhum. Você tomou trauma de empreender? Não, por incrível que pareça, não. No trauma, não tomei trauma nenhum. E eu sempre buscando soluções, tentando achar ideias de ver, gente, como que pode melhorar esse negócio? Como que pode achar uma solução viável? Porque se acontece para um, tem que acontecer para o outro, né? Tem aquela questão das pessoas falarem assim, né? Você começou agora fácil porque você tinha dinheiro. Falei, cara, mas ele começou num lugar sem dinheiro. Ele tem dinheiro hoje, mas antes ele começou sem dinheiro. E eu costumo falar com as pessoas assim, gente, o cara tem muito dinheiro para isso. Falei, do mesmo tempo que ele tem muito dinheiro, ele também tem muita dívida. Exatamente. Então tem que saber lidar com isso. Não tomei trauma, mas quero aprender de lá para cá, como lidar com isso, como poder auxiliar, como poder ajudar mesmo o pessoal a engajar nesse mercado. Tem uma visão lógica da lógica coisa, né? De como ela funciona. Top. Você falou que você se formou na área logística e você atuou por muito tempo na área logística ou já você transicionou no mercado? Aí eu comecei na área logística, eu trabalhava dentro de uma empresa de autopeça, né, de veículos, e na parte de expedição, conferências, também na parte de administração. Nesse período aí eu passei para dentro da Tecnovisio. A gente está conversando sobre painéis de LED, a primeira empresa de painel de LED que teve foi em Betim. E eles exportaram de lá para cá, fui para a Itália, fiquei um período, aprendi como é que funciona o processo. Vieram para cá, a gente foi trabalhar na gestão junto com essa empresa ali dentro. Aí já fomos trabalhar já um pouco diferente já agora. Top demais. Kaique, só voltando um pouquinho no empreendedorismo, porque assim, você falou uma coisa aí que é muito interessante, eu queria saber de você. Também tive um exemplo em casa, talvez não, com certeza, eu resolvi empreender pelos meus pais, mas não da melhor forma, da pior. Tudo que eles tentaram, eles não conseguiram ir para frente. Então, assim, força de vontade não faltou. Sim. Mas faltou orientação, faltou conhecimento, que provavelmente foi o mesmo que pegou o seu pai. E a gente sabe hoje, Pedro, que o nosso governo, ele não incentiva 2 coisas. A educação financeira, até hoje, né? Infelizmente. E a inteligência emocional. Para você gerir um negócio hoje, você tem que ter a base disso. Que é você saber lidar com o dinheiro da melhor forma e você gerir suas emoções. Por quê? O empreendedor, quem acha que vai empreender e vai trabalhar menos, está muito enganado, irmão.
vai trabalhar muito mais. Então, assim, a gente tem que ter psicológico, porque é um leão por dia, ou 2 ou 3, né? Exato. Então, assim, eu queria saber de você se você acha que é importante essa questão da inteligência emocional e também da questão financeira ser ensinada na base? Sim, com certeza. Eu acho que os dois são os dois carros-chefes hoje para você ter sucesso em quase todas as coisas. Não quase, porque tem áreas que não se aplica. Mas é viável, sim. Como você falou mesmo da questão financeira, mesmo da educação financeira, nós não temos isso na escola. Ninguém aprende, muito menos na faculdade. Ou seja, nenhum nível escolar nosso aqui, desde o pré ao nível superior, doutorado, não se tem uma educação financeira. Tem esse ensino matemáticas de como lidar com fazer cálculos financeiros, mas como fazer gestão de um negócio, de como se tornar dono do negócio, fazer um negócio próspero, como trabalhar as etapas, não se ensina. Eu acho que grande parte do ensino no mundo inteiro, né? Mas tem países muito mais avançados que dá essa capacitação. No Brasil, por ser um país empreendedor, acho que é um ponto aí que fala os nossos governantes, muita gente que chega na frente, de não ver isso, que é o que vai dar guinada ao país, se aprender a lidar com as finanças. E tem a inteligência emocional mesmo, que é o principal, que antes da finança, o emocional. Se o cara não tiver emocionalmente ali pronto, ele não vai conseguir. E eu acho que o negócio ele nasce primeiro na sua emoção. Ele nasce no seu sentimento, na sua razão lá dentro de você, e você tem uma mentalidade pronta para isso. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que o Kaique deu certo em algo e o Pablo não deu, sendo que são irmãos naquilo? Porque talvez naquele ali o Pablo há muito mais tempo já visualizou aquilo, já se sentiu dono daquilo, já se preparou para aquilo dentro dele, e não tinha nada que impedia de chegar naquilo lá. E talvez o Kaique está assim, é difícil. Não, eu acho que não vai ser não. Vou deixar meu irmão fazer, talvez eu faça amanhã. E não criou isso dentro dele, essa vontade. Não é a inteligência emocional levando que ela não é uma força de vontade. Hoje eu conversei com minha esposa, que ela está assessoriando uma farmácia, e aí ela pegou alguns problemas nessa farmácia, né, ela fez um levantamento, e aí eu falei, estou vendo uma oportunidade aqui grande. Acho que você vai acabar fazendo mais coisas ali, eu tenho certeza que dessa farmácia, você vai pegar uma outra farmácia dessa pessoa aí, dessa empresária. E aí ela falou, não, eu falei assim, presta atenção. Quem trabalha muito é que fica rico. Quem trabalha pouco se torna funcionário. Porque o funcionário só quer 8 horas ou menos. Cumprir a carga horária. Cumprir a carga horária e ir embora. E ele quer a folga dele. O cara que trabalha muito cresce. Porque a própria palavra fala também, né? Interessante nisso que eu peguei um pouquinho, que Deus fala assim, Deus nunca vai falar para o povo, eu vou te fazer rico. E nem falar que vai te dar dinheiro. Mas ele fala assim, eu te dou forças para adquirir riqueza. Ele te dá forças. E você precisa de força para quê? A Bíblia fala, o homem, trabalhe. Exatamente. Você precisa trabalhar, cara. Então você vai ter que ter força. É força para você acordar 3 horas da manhã, às vezes dormir meia-noite e dar aquela... Ou seja, uma temporada de dor para um grande período de bênção. Né? Falta isso no pessoal hoje. É aquela velha historinha, né? Que tem 2 fazendeiros. Um só vive reclamando por causa da seca. Sim. E o outro, enquanto tá na seca, ele tá arando a terra. A chuva vai vir para os dois. Exato. Só que aquele que arou a terra que vai colher os frutos daquilo. E eu acredito que a questão aí da educação financeira na escola, você falou, talvez o governo ele não incentive, mas eu acho que ele não incentive por interesse, por massa de manobra. Porque se ele der conhecimento, não necessariamente aquelas pessoas que adquirem conhecimento vai ser eleitor determinado daquele mandante Viés. ali, né? Sim. Então, é igual fala aqui no livro do Karl Marx, né, no Manifesto do Partido Comunista, que ele fala, a família é a escória da sociedade. Então, para a gente implantar o comunismo, a gente precisa destruir a base. Qual que é a base da família? A criança. Então, a criança ela está ali, ela está formando o seu caráter, o seu intelecto ali, que, consequentemente, futuramente, ela vai ter uma família. Então, a base para ela ter uma família ainda é quando ela é criança. Exato. Então, se você destruir a mente daquela criança ali, você vai ter um país totalmente desestruturado, financeiramente. Exatamente. Nós vimos até o nosso presidente aí falando sobre isso, né? Não tem como se negar, tá aí pelas redes sociais, onde ele coloca isso. Gente, se a gente dá recursos pro povo, eles não votam na gente. Porque eles vão aprender. Então, o que ele vê assim, ele viu que o povo aprende a melhorar um pouco de vida, a pensar um pouco, eles param de votar. Então, eles têm essa ciência. A partir do momento que você aprende a pensar, você aprende a organizar suas ideias, você entende que depender
é pior do que fazer é muito melhor, que eu faço do meu jeito, vou do meu jeito, vou no meu nível, e eu tenho que depender de quanto vem, quando vai vir, da forma que vai vir. Então sempre fica a mercê. Quando o povo aprende a não depender disso, flui, né? No caso mesmo do marxismo que você falou mesmo, essa ideia mesmo é trabalhar desde pequeno. E essa ideia, gente, vem crescente já. Ela já está muito mais rápida. Infelizmente, aí o presidente falou que a ideia de mudar o Brasil demoraria 40, 50 anos. E se você fazer o cálculo de história de quanto ele falou, está chegando nesse período. Só que creio que não vai concretizar isso. Mas a forma de atingir esses meninos hoje está muito mais rápida. Estava lendo uma notícia hoje e falava assim, que a nova fase do empobrecimento. Eu falei, achei interessante. A foto tinha 4 meninos adolescentes com o celular na mão. Aí embaixo estava a notícia falando do empobrecimento. Eu falei, qual que é essa nova forma do empobrecimento? Ele falou de empobrecimento de intelecto, empobrecimento de diálogo. Eles não conseguem conversar. Nas próprias conversas deles, eles já cortaram palavras. Com esse cortando palavras, você corta significados e não tem importância. Se você não sabe o significado, você não age corretamente. Ele falou, então é uma forma de empobrecer o intelecto e você consegue empobrecer em todas as outras coisas. Eu falei, gente, interessante em cima disso. Mas o governo tem também trabalhado nisso, né? Exatamente, porque convém, né? Convém para ele. Não, com certeza. Então, assim, e essa questão também afeta diretamente, primeiramente, eu acho, né? Que é o jovem, né? Sim. Igual, por exemplo, hoje, o que o jovem hoje quer? Hoje, eu tô falando assim, ele quer dinheiro fácil. A realidade é essa, poucos jovens. Nós ficamos com a placa aqui, ó, na oficina, 5 meses, contratando. E não é só eu, não. Na rua, você vai ter o quê, Caio? O cara pode escolher 5 profissões diferentes. Mas o cara quer o quê? Jogo da internet. É dinheiro fácil, não quer pagar o preço. O cara já quer entrar na empresa hoje. Não quer saber um plano de carreira, quer saber quanto que ele vai ganhar, em vez de saber qual que é a oportunidade que eu tenho de crescimento. Porque prosperidade, o que eu entendo como prosperidade? E eu queria até te perguntar sobre isso. Prosperidade, na verdade eu vou te fazer uma pergunta. Prosperidade está alinhado somente a dinheiro para você? Não. Também ela vai vir do dinheiro e finanças, mas não está alinhado somente ao dinheiro. Né? A prosperidade, eu comento isso muito com minha esposa, que as pessoas confundem umas coisas. A Bíblia fala de 2 coisas, provisão e prosperidade. Tem provisão e prosperidade. Todo mundo nessa terra vai ter provisão, todo dia. Todo dia você vai ter provisão, todo mundo. Porque lá fala que o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, a água vai cair para todos. Todo dia você tem provisão, todo dia você tem a provisão da vida, do ar, tem a provisão do alimento, ainda que chega fácil ou difícil, sempre vai ter provisão para todo mundo. Acontece isso com o exército, com o povo de Israel, quando eles saem do Egito. Interessante, né? Tem uma parte lá que a Bíblia fala que eles ficaram dependentes de comer o maná que vinha do céu. Deus mandava todos os dias para ele, todos os dias eles escolheram. Só que a gente esquece que aquilo não foi só por um período, foi por quase 40 anos. 40 anos, mais de 40 anos, perdão, porque a Bíblia descreve que quando eles estavam passando para ir para o outro lado para pegar as muralhas de Jericó, esse povo chegou lá, eles ainda atravessaram o rio e ainda comiam do maná, todos os dias. Um certo dia, eles não tinham maná, eles ficaram desesperados. Perguntaram, por que não vamos comer, não tem maná hoje, será que nós pecamos? Aí vai falar assim, porque Deus nos deu a provisão até aqui esse momento. Daqui para frente, Deus vai nos dar agora a prosperidade. Falei, como? Porque lá antes a gente não tinha onde plantar. Agora nós temos águas e temos boa terra. E nós vimos, veja a boa terra. Nós podemos plantar as nossas sementes para poder colher os nossos próprios frutos. Então Deus começou agora a nos dar a prosperidade. Então a prosperidade ela vem pelo trabalho. Deus te dá o recurso, você tem os recursos. Eu digo, como você utiliza as ferramentas, os recursos nas suas mãos para ter aquilo que você quer. Então ela não é uma mesma coisa de prover. Naquele momento eu paro de prover. Você quer chegar no nível maior, você tem que desenvolver essa ferramenta para esse nível. Então, prosperidade não está ligada plenamente no dinheiro. Tanto que tem pessoas que é bem suscetível, um fato que minha esposa pegou também, fazendo análise com ela, falei, olha, o problema dessa empresa nunca vai ser dinheiro. A mulher, 9 empresas, 9 farmácias, e hoje, se não me engano, acho que está com 3 ou 6, se não me engano. Perdeu algumas no meio do caminho. Passando para a situação financeira. Numa análise nossa lá, que a gente fez com ela e tudo mais, vamos falar, seu problema seu nunca é dinheiro. Dinheiro você tem, você consegue o dinheiro para resolver tudo. Você tem um problema de gestão, você tem um problema de falta de conhecimento, de como lidar a questão financeira, de como lidar com documentos, de como lidar com funcionários, com tempo. Você tem uma falta de conhecimento, ou seja, você tem até dinheiro que vem na sua mão, mas não te dá a provisão. Aí, resumindo a história, a mulher hoje está com problema de saúde, fazendo um psicólogo, até tratamento com psicólogo, emocionalmente abalada, não consegue resolver as coisas,
Pô, mas tem dinheiro. Dinheiro não é provisão plena. Ela tem um sucesso financeiro, mas em outras áreas ela está deixando de agir. Por quê? Como ela não sabe fazer uma boa gestão, todos aqueles problemas estão acabando com ela. Por fim das dúvidas, todo o dinheiro dela vai ser gasto para tratar da saúde. Que desfrute vai ter depois? Resumindo, não tem, né? Não tem provisão. Resumindo assim no caso, falar bem. Exatamente isso, cara. A prosperidade, ela tá ligada a todas as áreas da nossa vida. Porque tem muita gente que não tem dinheiro, tem uma condição de manter a família, comer bem, mas não tem regalias. E tem prosperidade. Exato. Tem paz em casa, dorme bem. Então tá muito linkado a isso. E eu falo o seguinte, a questão da mente hoje é um assunto de saúde pública. Demais. Principalmente para quem empreende. Porque cada dia que passa são desafios novos. E, infelizmente, a maioria dos desafios que a gente encontra está em quem deveria estar apoiando a gente, que é o governo. Sim. Então, assim, por isso que o empresário hoje se sente inimigo do Estado. E sendo que é o empregado que move emprego e renda. Ou seja, é que move a locomotiva do Brasil. Sim. Então, assim, a questão, né, Kaique? A questão emocional, eu, por exemplo, cara, eu tive que fazer um tratamento psicológico. Porque é muito. Então, a gente também tem que entender o momento da gente parar e fazer um tratamento, porque senão aquilo acaba atrapalhando o dinheiro que você está ganhando. Aquilo não é prosperidade, aquilo passa a ser um problema. Então, beleza, eu estou ganhando dinheiro, minha conta está enriquecendo, mas minha saúde está abaixando, minha casa está um caos. Então, tudo também. Que você está ganhando não tá saindo caro. Tá saindo caro. O dinheiro que você está ganhando está saindo caro demais, o preço que você está pagando em outras áreas da vida. Exatamente. E eu vou pegar a sua pergunta e vou pegar a analogia que ele fez da Bíblia e vou falar sobre a pessoa que tem a mente limitante. Porque a pessoa que tem mente limitante, ela vai falar assim, pô, vai ter duas pessoas. Na hora que o maná parou de cair do céu, umas vão pensar, agora a gente vai ter a terra para arar pra gente ir para um próximo nível. Sim. Outras já vão pensar, pô, só queria ficar tranquilinho aqui. Pra que eu vou plantar se o negócio já cair do céu? Igual a gente vou levar isso pro governo, sobre o jovem hoje em dia. O cara quer fazer 18 anos, fazer uma dívida ali de uma moto, ele vai pagar ela em 3 vezes. Não que a profissão seja errada, mas o menino já quer ir para motoboy. Se ele não tem, ele vai trabalhar de motoboy, mas ele não vai construir uma carreira em cima daquilo. Ele não vai adquirir aquilo, um conhecimento, nada ali para a vida dele, para ele poder utilizar em uma outra área. Ou a pessoa que está ali dependendo de um auxílio do governo. A pessoa, pô, eu vou trabalhar para quê? Eu já recebo X, então não preciso trabalhar. Então a mente limitante, ela vai se prender a essas coisas para não ir para o próximo nível. Então a gente responde muito sobre a pessoa querer e a pessoa também que não quer, né? Sim, isso é verdade. O que entra assim na mentalidade? Se deu esse exemplo dos meninos aí que querem pegar uma moto ou começar qualquer coisa. Vai pro joguinho, eu vou ser um influencer, vou ser alguma coisa na internet, ali que não tem nada errado. Tá? Se você souber desenvolver bem, tem casos e casos aí que deram muito bem nisso, estão vivendo, outros que não. Porque o cara entra lá assim, gente, ele entra com uma mente, ele é autônomo e acha que é empreendedor. E eu sempre falo isso. Autônomo é diferente de empreendedor, gente. O médico, ele é autônomo, o dentista, ele é autônomo, alguém que trabalha com beleza é autônomo. Tudo aquilo que dependa só da sua força para que ele vá, você é autônomo. Ou seja, se você tirar você, o motor para. Então, você não é um empreendedor. O empreendedor é quando você chega ao nível de acrescentar, agregar pessoas, recursos e condições, tanto recursos financeiros, recursos humanos, e esse negócio crescer e rodar sem você. Se eu não estiver lá agora, continua rodando, continua. Você acertou o ponto de empreender. O que entra na visão do dinheiro fácil, como o Pablo mesmo falou, as pessoas têm focado no dinheiro. Eles não entendendo que o dinheiro a tudo responde, mas ele não é a resposta de tudo. Lógico que vai te responder ter uma qualidade de vida, um plano de saúde, uma viagem, comer bem. Ele te responde a isso. Mas ele não é a resposta de tudo isso. A resposta de tudo isso está dentro de você. Como é que está a sua mentalidade? Geração hoje quer as coisas fáceis, mas a mentalidade deles está muito atrasada. Exemplo hoje. Se pegar essa geração de meninos hoje, vamos pegar assim, tiver uma guerra no Brasil hoje, pegar essa geração de meninos, colocar eles na frente no quartel para treinar, eles não conseguem treinar. Porque chega lá com submissão, eles chegam lá com aquele ponto assim, eu sei, isso aqui não é para mim, eles não vão com garra, eles não vão com sangue nos olhos, que eu tenho que defender alguém, defender uma família. Muitos vão com medo. Na verdade, hoje a maioria está fugindo de até se alistar, apesar que no Brasil dispensa, ele se alistar porque não quer ser chamado. Então o menino não está sendo criado dentro dessa juventude, essa vontade dentro deles de querer algo, de construir algo. Como você falou do nosso governo mesmo, não é ideia que a nação construa nada, é uma ideia que a nação dependa dele.
Infelizmente, é que dependa. Se depender de alguém que não sabe fazer riqueza, nós estamos ferrados. O cara não sabe fazer riqueza, eu vou depender dele. Então, o menino hoje, ele entra na profissão motoboy. Ele começa, poxa, eu vou ganhar 2.000, 1.000. Mas só que ele esqueceu de ver que para ganhar aqueles 2.000, 3.000 livres, ele vai ter que rodar bastante, ele vai ter que investir na gasolina, ele vai ter que investir na manutenção daquela moto, nos documentos, ele vai ter que andar em dia, vai ter gasto todos os dias, que esse dinheiro não vai vir. Mas ele fica satisfeito por pegar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, porque, que você falou mesmo, tem um assistencialismo por trás. Então, o cara aí hoje, depende, eu fui reparando agora, fazendo as contas, gente, tem famílias hoje que pegam um salário mínimo nítido. Prestei serviço na área de construção civil, drywall, e a gente tem um grupo, né? Tem uma empresa que faz treinamento, então tem muita gente lá, prestador de serviço, com outra empresa procurando. Aí apareceu um áudio lá, um rapaz procurando pessoas para trabalhar e tudo mais. Aí ele mandou um áudio no grupo, não falou nada. Aquele áudio, sabe aquele áudio assim? Todo mundo foi vendo o áudio. Quando você ouviu o áudio, ele estava contratando um cara para trabalhar. O cara vai e manda um áudio para ele, e diz no áudio assim: aqui, eu achei que era para trabalhar sem carteira assinada. Porque se eu trabalhar de carteira assinada, eu perco meu benefício. Então, se você quiser eu para me fazer um bico para você, trabalhar aí sem compromisso, eu vou. E o áudio do homem, ele fala com uma segurança, uma confiança, você vê que ele não tem dificuldade, a forma que ele se expressa, muito bem, mas aquele benefício para ele é vantajoso. Ele não sabendo que, cara, não sei que nível que ele está hoje. Será que te garante algo muito mais à frente do que ele aprender algo novo, o mercado da construção crescendo, o nosso famoso pedreiro tradicional hoje quase não existe e o sistema de construção também evoluiu por causa disso. Então, tecnologias novas, mão de obras novas, uma oportunidade imensa, tanto do cara aprender e empreender, mas ele não põe isso na mente dele, né? Que aqui também vai poder trabalhar e vai ter benefício e vai poder aprender logo em seguida executar isso na frente, mas não entra na mentalidade das próprias pessoas. Você fala as massas de manobra, né? Eu manipulo elas desde menores, quando tiver maior não precisa ter esforço. E é o que a gente tem passado por esse tempo aí na nossa nação. Hoje, com o desenvolvimento, nós estávamos falando sobre tecnologia, né? A evolução industrial muito rápida, 100 anos, depois passaram para 40 anos, da internet foi em 20 anos o boom, da internet nós estamos em 2026. 26. A pandemia foi em 2022. Foi 2020. 2020, 6 anos. 6 anos, um cara falava assim, daqui a 10 anos, vocês vão ver onde vai estar a tecnologia de ar, aonde vai estar o sistema de mídia do Brasil. 2 anos depois, o negócio já tinha estourado. Ele falou, olha, o que mostra que a nossa tecnologia vai avançar muito mais rápido. 2025, a China lançou o primeiro robô, todo duro. Fui ver agora esses dias o vídeo, gente, o robô com os movimentos quase perfeitos 1 ano depois. Ou seja, a tecnologia hoje vai ser muito mais rápido. Por desenvolver muito mais rápido, as coisas tecnológicas envolvem, mas o emocional das pessoas não tem desenvolvido. Acho que até um ponto, talvez vocês vão entrar nisso, o desenvolvimento hoje da IA, né? O Pablo falou aqui da inteligência emocional, e tem um amigo nosso que ele trabalha muito com isso, e ele fala, gente, eu estou me preparando para isso, que a área que vai mais crescer vai ser a inteligência emocional, vai faltar gente. Porque as pessoas vão estar despreparadas para o mercado, despreparadas para as tecnologias que estão vindo, que é muito mais rápido do que elas vão perder espaço, vão perder momentos, elas não vão ter recursos do jeito que elas querem, vão se abalar emocionalmente. Vai ter gente perdendo profissões de anos, que ele achava que ele estava em cima, de repente ele ia lá embaixo por causa dela, e eles vão cair nesse limbo. Já está acontecendo muito, então está crescente demais essa questão emocional de abalar as pessoas, se elas não mudarem. Ou seja, estão tentando fazer um caminho inverso. A gente tem que mudar a nossa inteligência para crescer, só que o mundo está fazendo o contrário. Eu estou usando ela para te jogar para baixo, para você não sair do lugar. E assim, só concluindo aqui, a inteligência artificial, igual você falou, muita gente vai perder cliente, mas acredito, além de perder cliente, vai perder muitas vendas, porque eu acho que o que vai faltar é a humanização. Exato. Porque até para você programar uma IA, eu acredito, você vai precisar de um ser humano dando toques humanizados para ela que ela nunca vai conseguir. Ela tem que ser treinada, né? Exatamente. Vai faltar mesmo. Multidisciplinar, uma amiga minha, parceira minha, a gente trabalha com treinamento, RH, né, desenvolvimento de empresas, e o que ela tem notado bastante no processo dela de seleção, ela começa a ver as pessoas, ela vê uma demanda grande aí no mercado. Empresas trocando, né, a humanização pela máquina. Tá, vai fazer muito bem. Não vai reclamar, vai executar, tudo mais, não vai resolver algumas coisas. Mas tem uns problemas também por trás, né, disso ali também, de resolver. Ela não é a solução de tudo, porque a inteligência emocional ela vai ser inteligente e conhecimento de tudo, só que ela não tem uma coisa, ela não tem sentimento e emoções. Ela não vai saber lidar com isso. Vocês têm ideia, gente, já está sendo preparado, a inteligência emocional
para ser psicólogo, para atender. Ou a projeção que a área de psicologia, psicanálise, não vai existir. O cara que for tentar trabalhar, o cara vai ter uma inteligência emocional. Só que tem aqui o perigo. Como que o computador vai te entender dessas emoções? Perguntas ele vai fazer. Mas aí que o cara falou assim, e esse profissional da área aí, da desenvolvimento humano, vai ficar sem trabalho? Não. Ele vai ser o facilitador desse momento. Porque quem vai comandar vai ser IA. Ele vai ficar ali só para guiar algum comando, alguma falha, colher alguma coisa. Ele vai ser colocado um nível muito mais baixo, ele não vai ser recompensado devidamente. Se ele queria crescer, não vai ser. Se você quer, você pode receber para ser o facilitador. Então vai ser algo muito frustrante daqui para frente para quem não estiver preparado. Né? Exatamente. Para quem não estiver preparado. Eu quero voltar só um pouquinho no que você tinha falado. Você falou da pessoa que foi trabalhar lá e queria fazer aquele freelance porque ele recebia um auxílio. Tem até um caso curioso. O rapaz contou pra gente, ele contratou um funcionário e o funcionário falou assim, olha, vou trabalhar com você, mas não me ficha agora, porque eu estou recebendo a minha rescisão. Sim. Então ele ia ficar ali aqueles meses recebendo o acerto dele, né? Na hora que finalizou aquilo, o cara contratou ele, tudo certinho. Passou um tempo, ele foi demitido e jogou a empresa na justiça justamente por ela ter aceitado trabalhar com ele sem carteira assinada por um período. Só que aí tem alguns casos, né, a justiça dá causa ganha, só que nesse caso o juiz, para o meu entender, fez o certo, que ele deu causa perdida pro funcionário, que entendeu que o funcionário estava agindo de má fé com o governo. Exato. Então, ou seja, ele tentou ganhar 2 vezes com o governo, 3 vezes com o governo, com a empresa, ainda mais um processo. Exatamente. Ô, Pedrão, falando da IA um pouquinho, né? Cara, eu acho o seguinte, toda mudança, quando ela tem e ela vem para ficar, a gente tem que se adaptar. Sim, isso é verdade. E hoje é o seguinte, os novos milionários hoje do Brasil, estatisticamente falando, todos ficaram porque dominaram a IA. Então nós temos que saber trabalhar com essa ferramenta. Sim. Porque é a ferramenta que tem de prosperidade hoje de você, vamos falar assim, você aumentar muito o seu número de venda, aumentar muito a sua visibilidade com estratégia que uma inteligência artificial tem melhor do que qualquer ser humano. Você manda um áudio, cara. Você manda um áudio de 5 minutos. Vou colocar 5 minutos aqui. Cara, te responde em 10 segundos um texto elaborado sobre tudo que você pediu em 5 minutos. Sim. Então a gente tem que saber usar isso. E a questão do maquinário também que chega hoje nas produções aí de grandes empresas, também chegam devido ao déficit de mão de obra. Uhum. Se não tivesse, por exemplo, se tivesse sobrando muito no mercado, pode ser que essa revolução industrial viria, mas eu acho que não seria tão rápido assim, porque tem aquela lei, né, da demanda mais a procura. Uhum. Quando as indústrias viram que não tinha mão de obra, eles procuraram um meio de não deixar de produzir. Como? Investindo em inteligência artificial, investindo em máquina. A inteligência artificial, ela chegou agora pra gente. Sim. Né? Mas, cara, isso existe há muito tempo. Sim. Os governos já usam isso há muito tempo. Agora que eles liberaram para todo mundo. Mas isso antes, isso aí, Kaique, que existe há 15 anos, eles estão desenvolvendo isso e testando e aprimorando. Então, assim, o ser humano mesmo, através de nós mesmos, a gente houve a necessidade de criar uma inteligência artificial. Porque, igual você falou, hoje em dia ninguém quer nada com a Doreza. Ninguém quer pagar o preço de nada. Não. Todo mundo quer dormir, igual você falou. Só quer... Vem a nós, né? Vem a nós. Quer o resultado. Só quer o resultado. Não quer pagar o preço. Quer o bônus, mas não quer o bônus. É isso aí. Exato. Você falou da tecnologia mesmo, da IA, você vê, estão construindo aí grandes centros, né, de dados mesmo pelo mundo afora, né? Então tá aí trabalhando para construir, tanto na China quanto no Israel, em todos os países. Tem no Brasil mesmo aí agora, se não me engano, acho que uma em Ceará, se não estiver enganado, uns data centers enormes sendo colocados. Nunca se construiu na história isso, do tamanho disso. Tudo por causa da IA. Eu acredito plenamente que todos eles cada um são distintos.
que logo no período eles vão conseguir trabalhar interligados, unificados depois, né? Em cima disso aí. Mas, exatamente, com esse crescente aí, gente, as empresas também desenvolvendo, eu tenho que usar a ferramenta para que me favoreça. Se eu não usar essa ferramenta, não vai à frente. A gente não consegue, a demanda de mão de obra diminui. Como a gente falou, mão de obra, vamos colocar o mecânico de manutenção de fábrica. Eu conheço amigos que trabalham com mecânicos, são bons, excelentes. Tem um amigo meu, trabalhava numa indústria aqui, e dava problema na máquina, gente. Ele chamava ele em casa, ele chegava lá 10 minutos, ele chegava assim, olhava 10 minutos, menos de 10 minutos ele resolvia o problema. O pessoal mecânico do turno ficava com o turno 2, 3, 4 horas, não resolvia. Hoje ele é engenheiro lá, até hoje é assim. Dá o problema e pode estar fora. Ele chega lá, parece que a máquina já... Opa, quem chegou aqui? O cara que tem habilidade. Mas os novos não têm, então ainda não tem se formado assim. Tem uma empresa hoje no Brasil que desenvolveu um sensor para máquinas, controlar máquinas, né, para exatamente isso mesmo, para determinar o período que ela vai estragar essa máquina. Ela foi desenvolvido pelos 2 estudantes da USP, 2 alunos lá, você vê como você falou interessante. 2 meninos jovens que eles não queriam trabalhar com ninguém, mas falou, nós temos que criar alguma coisa. E vamos criar uma empresa. E trabalharam, ele se espelhou na experiência do pai, 25 anos como mecânico, ele ficou observando aquilo ali e começou a levar os 2 para ali e com IA. Através dessa IA, desenvolveram um projeto, desenvolveu um produto, que é um produto desse tamanho, que parece um vidrinho, você chega no maquinário, coloca no maquinário, e ele descobre quanto tempo, ele avisa 3 dias antes da máquina a estragar. São mais de 95% de acerto daquilo. Então ela faz isso, essa previsão ali, ela te dá um relatório, te envia, tudo através de IA, não tem que ter ninguém no lugar. Só coloca ela lá, a empresa contrata, põe eles lá, eles foram no central e mandam o relatório. Daqui a 3 dias a máquina vai dar problema. Eles podem ir lá, eles consertam. Hoje eles estão com mais de 30 mil clientes espalhados pelo Brasil, enormes hoje, na empresa que cresceu bastante, usando a IA. 2 meninos sentados na USP e tudo pela IA, desenvolveu o sistema. Lógico que hoje o sistema mecânico que eles utilizam é produzido por uma máquina que é controlada por IA, que é operada por pessoas, mas a inteligência emocional, a inteligência artificial vai ajudar muito nisso, assim, se o cara abrir os olhos dele e começar a usar bem essa ferramenta. Você estava falando mesmo do aplicativo que você pode fazer uma pergunta. Tem gente hoje que pega isso e ele é treinável, faz um monte de balela. Eu tenho um lá que eu abro e ele tem até vários, né, com as contas diferentes. Aí eu faço, tem hora que eu vou e faço uma pergunta em cima de outra, aí ele começa a me perguntar, quando eu vou ler, ele pega tudo que eu já tinha treinado ele antes e joga dentro. Aí eu tenho que chegar lá e falar, opa, ignore tudo, isso, blá, 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 vai, foca nisso aqui. Você vê como que ela aprende. Você vai treinando, né? Ela vai treinando, ela vai te entendendo. Qual que é a sua linha de raciocínio? Para onde que você leva? Para onde você vai? Se eu quero hoje usar a inteligência artificial nesse sentido, cara, eu quero prosperar. Eu quero saber como que desenvolve uma empresa, como que gera uma empresa. Ela vai te dar aquele escopo ali, aquela diretriz. Porque entra assim, ela te dá todo o escopo, mas ela não faz. Tem muita gente que aqui vai na inteligência artificial, que nem, vamos falar assim, conhecido ChatGPT. O cara quer que ela faça tudo. Ela não vai fazer, mas ela vai te dar um escopo. Se você pegar aquilo e for em uma outra inteligência artificial, ela consegue desenvolver para você. Né? E consegue ir longe. Essa é a diferença do que nós estamos vivendo hoje em dia para antigamente, né? Sim. Hoje o acesso à informação, ele está na palma da nossa mão. Sim. Antigamente não, né? Você tinha que cavar para você achar e mesmo assim era difícil. Sim. Hoje a gente tem, então, teoricamente, né? Hoje em dia é mais força de vontade. Antigamente o povo tinha muita força de vontade, mas talvez não tinha oportunidade de aprender, de desenvolver um conhecimento, um senso crítico. E hoje a gente tem muita informação, muita oportunidade de fazer curso na palma da mão da gente e a gente não valoriza. Não, exatamente. O pessoal não pega isso muito hoje, né, nas mãos deles. Estava acessando uma plataforma esses dias de cursos, não sei que, me deu uma ideia. Estava fazendo uma parte de contabilidade, estava lá estudando. Eu falei, cara, preciso descobrir algumas coisinhas aqui. Fui lá, perguntei, deixa eu ver o que tem de curso no mercado. Aí você vê que tem plataforma hoje que te oferece curso de graça, praticamente, todinho lá. Você vai ver o nível, aí eu fui ver assim, a quantidade de pessoas que acessam, gente, é muito baixa pela quantidade a populacional do Brasil, de estudantes que a gente tem. Às vezes, as próprias pessoas não buscam conhecimento, mas querem ter um benefício disso, né, desse conhecimento de alguém que favoreceu. Então entra aquele famoso ditado, se você não trabalha, é melhor que você não coma, é assim que diz. Então, cara, tem gente que quer comer daquilo que ele mesmo não está trabalhando, não está fazendo para ele ir para frente. E aí você vê assim, por que ele não vai para frente? Mesmo com tanto curso hoje, bem mais fácil,
No período que eu fiz Senai, eu tinha que pagar bastante. Eu trabalhava na Você fez o quê no Senai? Fiz técnica informática. Técnica informática. Técnica informática. Só que não é igual hoje, que o pessoal vai lá e desmonta a máquina, era tudo. Então você aprendia sobre a parte física, hardware, aprendia sobre elétrica, você aprendia como montar uma sala, uma parte de ar-condicionado, era muito amplo, muita coisa dentro, até robótica tinha dentro desse curso. Eu lembro que eu trabalhava, eu levantava de madrugada, 4 horas, eu trabalhava na empresa, e dessa empresa eu pegava um ônibus, vinha para o Senai aqui, chegava em cima do horário para trabalhar, ficava aqui até 11 e pouquinho, saía para o ponto para pegar o ônibus para chegar em casa, andar quase 2 quilômetros até chegar em casa. Aí durante 2 anos, você fazendo aquilo assim, gente, era prazeroso, eu achava prazeroso. Eu ia todos os dias na aula, era raro eu faltar, né, mesmo cansado. E hoje você vê assim que tem esses cursos, eles estão pagando hoje, né? Estão te dando bolsa de incentivo para o menino ir. E o cara, você fica aqui 2, 3 horas só. Você só tem que manter, vir aqui estudar para receber. E ainda assim, o cara só vai pelo dinheiro. Eu tive essa experiência com os meninos. Que estavam aí porque ganha 400, 600 reais de ajuda de custo. Quanto ao curso, nada. Parece que está entrando na mente deles assim, para lá. Eles não estão pegando aquela oportunidade. E olhe lá que é por causa do dinheiro, igual você falou, às vezes o cara tá um emprego, o cara tá recebendo para aprender e o cara não quer nada com a dureza. Não quer. E vai nessa questão também empresarial. O cara quer desenvolver empreendimento, gente, quer ser empresário, se você, já falo mesmo, você quer ser empresário, quer ser empreendedor de sucesso, se você não tem disposição de trabalhar, de aprender, não vá. Continue no que você está fazendo, você vai ter mais sucesso. Exato. Porque é trabalhoso, cara. Você tem que levantar todo dia, você tem que realizar aquele trabalho ali, você ser o primeiro, ser o último. Primeiro é chegar, o último é embora. Você tem que pagar contas, mas aí todo mundo vai falar, é fácil, o cara está cheio de endinheirado. Eu sempre falo com minha esposa, assim, presta diferença. O cara que recebe um salário mínimo, ele paga água, luz, telefone, internet, paga lá sua comprinha e tudo mais. Ele tem seus boletos dentro de casa, né? Tá. O empresário tem do mesmo jeito, só que ele não paga uma água, ele paga água para muitas vezes para 10, 150 funcionários, o boleto dele é muito maior, não é um boleto de 100 reais, 200 reais, 300 reais, é de milhares e milhões, então ele tem problema, o problema dele é maior, as contas dele são maiores, ele ganha mais, mas também paga mais, ele ganha mais, mas acaba investindo mais, desembolsando mais, mas com certeza a parte de ganho dele vai ser maior, então, ou seja, voltando à prosperidade. Prosperidade vai estar inclusa no quanto você está disposto a trabalhar para ter isso. Acabou, cara. Não é fator riqueza, não é fator sorte, não é fator sensacional, como é que é? Fator loteria. Pois é. Não é. Igual, por exemplo, isso você falou tudo, irmão. O que acontece? Você tem que saber o quanto você está disposto a pagar o preço. Exato. Por quê? Eu tô falando por mim. Eu tava na Vale, quando eu trabalhava lá, em 2020, pandemia, eu na Vale, e eu até falo isso, né, Kaique? Aí me deu o dia da revolta. O que é o dia da revolta que eu considero? Foi um divisor de águas na minha vida. Falei, pô, eu posso produzir mais. Eu sei que eu vou trabalhar mais, mas eu tô disposto a isso. E eu quero ser número 1, só que eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer com método. Eu não vou chegar e por emoção, sem inteligência. Não, eu vou trabalhar com onde que eu quero chegar. Então, primeira coisa que a pessoa tem que saber, o que ela é bom. Onde que ela quer chegar. Porque não adianta, eu vou trabalhar para mim porque eu tô dando dinheiro. Irmão, você tá pensando alto que eu tô dando dinheiro pro meu patrão. Então você faz o seguinte, então você sai imediatamente de onde você tá, que lá não tá te cabendo. Ou porque você é um louco sonhador, não tem plano nenhum na vida e quer se arriscar porque você tá vendo os outros prosperando e você tá aí. Ou você tá no lugar errado, não tá sendo valorizado. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente boa que tá no lugar errado. Reconheço isso. Uhum. Mas também tem muita gente ruim que tá no lugar certo. Sim. Tem muita gente ruim que tá numa empresa que valoriza, igual aqui. O cara chega aqui, eu sento com ele para alinhar com ele sempre. Por quê? Eu quero mostrar para ele onde eu quero que ele chegue. Sim. Eu quero que ele sempre troque de carro, eu quero que ele melhore a vida dele, eu quero que ele tenha uma condição de vida melhor para a família dele. Porque se o empreendedor também só pensar em você, só pensar nele, e, cara, isso também não é prosperidade. Porque quem tá te ajudando a crescer tem que pegar uma fatia do bolo. Isso é o que eu penso, como empreendimento. Mas eu sei que muita gente não pensa assim. Mas se o cara tá vendo, igual você falou, cara, uma inveja. O cara tá ganhando, tô aqui me matando, irmão. Então sai e vai empreender. Vai montar o seu negócio, que aí você vai ver a dificuldade que passa, os impostos que paga. Aí você vai ver como é que você tem que fazer para driblar todos os desafios que o empreendedorismo ele apresenta pra gente. Então, assim, cara, vai muito disso, da pessoa ela entender o que ela quer fazer da vida. Tem muita gente, o Pedro,
que se sente satisfeito trabalhando, empregado. Sim. Porque é valorizado. Tá vivendo o sonho de alguém, cara, mas tá vivendo o sonho de alguém e ele tá realizando os sonhos deles também. Não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que a pessoa começa a questionar, cara, eu quero algo mais. Então, meu amigo, abre mão daquilo, vai viver e vai empreender, irmão. Você põe um ponto crucial aqui. A maioria das pessoas não questionam. As pessoas reclamam. Isso Quem aí. questiona faz pergunta. Quem faz pergunta vai ter resposta. Quem reclama nunca tem nada. Como você mesmo falou mesmo, tem um funcionário que ele é excelente. Quantos funcionários que a gente não conhece aí? Eu trabalhei 20 anos nessa empresa, 50 anos nessa empresa, formei minha família e tal, de boa. O cara, para ele, foi top, gente. Isso não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que todos têm que ser empreendedor. Mas a partir do momento que você está insatisfeito, como você falou, cara, não é para mim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero passar para outro nível, começa a fazer as perguntas e... Agora, se você ficar lá dentro só reclamando, esse cara não paga bem, só estou aqui gastando meu tempo, eu não vou fazer hora extra para ninguém, eu não vou trabalhar final de semana, você está reclamando. Então, quando você reclama, você não prospera, você não volta lá, é como a palavra mesmo, né? O reclamo de ré, você só fica voltando atrás na mesma coisa. Como disco arranhado, top. Passa anos, você está ali e você não vai para o próximo nível. Então começa a fazer pergunta, cara, como que eu posso sair desse ponto para esse ponto? Esse cara chegou a esse nível de ter esse empreendimento, como eu posso ter o meu? Como que eu faço para ter isso aqui? As pessoas não perguntam, elas começam só a reclamar, funcionário principalmente, né? O problema do trabalhador, grande parte, é que ele quer mais, mas ele não pergunta como ele chegar naquele mais. Como que eu posso passar para o próximo nível? Isso aí. Como eu posso avançar? E tem também um egoísmo também de alguns, né? Ele tem medo e ele não quer empurrar o outro para o próximo nível, para assumir o lugar. Ele quer assumir o lugar. Para mim, colocar um outro copo nesse lugar, eu tenho que tirar ele. Ah, mas não, ele não quer, ele parece que quer ficar em cima do outro aqui. Cara, não, empurra isso aqui para o próximo nível, assuma o lugar dele. E assim vai ser sucessivamente na vida. Mas eles não querem, vão ficar aqui a vida inteira redundante aqui em cima disso. Reclamando não avança, né? Fala, Kaique. E vamos lá. A gente está falando das pessoas que têm força de vontade ou não. Você acha que hoje em dia falta algum hábito? Ou melhor, vou fazer uma pergunta melhor. Teve algum hábito na sua vida profissional que mudou o rumo seu profissional? Bastante, viu? Bastante. Tive um período da minha vida, gente, que eu fui aprender sobre inteligência artificial em casa. Pra você ver como é que é interessante. Internet, né? Chega um período, eu estava desempregado em casa, ficava o tempo todo. Aí tinha aquele momento que você ficava jogando, tinha hora que eu ficava jogando, nunca fui muito agarrado em jogo. Mas tinha hora que você ficava jogando, parei. Um dia eu tô lá sem assistindo, gente. Um anúncio, e eu comecei a achar interessante aquilo. Me chamou a atenção. Porque o cara fala bastante, fala muito. Então você já viu que eu gosto de falar bastante, né? E aí achei interessante aqui, comecei a ver sobre aquela ideia daquele cara, aquela ideia, uma entrevista, fui até de um médico, e aí peguei aquele negócio. Quando o cara começou a contar uma história dele, da vida dele, falou, cara, meu escritório era um corredorzinho assim, de 1,5 m, eu sentava na porta. E aí falou onde é que ele estava. Ali com a idade dele de 30 anos, onde ele estava passando aquela dificuldade e que tudo era culpa dele. O cara divide um patamar que tinha tudo ao ponto de estar num corredor de 1,5 m, morando de favor, e para tentar desenvolver alguma coisa e não avançava. Falou, cara, não tem culpa de ninguém aqui nessa história. Meu pai, minha mãe, fulano, ciclano, tá, eles contribuíram para tudo. Mas aonde eu voltar vai depender de mim. Então, o cara levanta dali e vai buscar. Eu comecei a ir naquilo ali, a atinar para aquele assunto. Comecei a buscar um pouco mais. Eu sempre gostei de ler. O que me chamou a atenção muito na escola foi as aulas de História e Geografia. Então, as aulas que eu gostava muito. A gente participava mesmo, tomava essas aulas para perguntar, porque eu ficava perguntando professor sobre aquilo, sobre aquele assunto, e aí ia aulas de ciência, tudo que tinha, assim, que realmente fato fictício não, reais, me chamava a atenção. E eu admirava aquilo. Então, comecei a ler ali, eu gostava de ler bastante livros, e comecei a ler os artigos na internet. Comigo sou isso. O problema está em mim. Eu preciso mudar minha forma de pensar, minha forma de agir, de conduzir coisas, para mudar, para a gente acessar novos níveis. Aí foi ali que eu comecei entrando, comecei a ler sobre a literatura, sobre esse meio de desenvolvimento emocional, as inteligências, o caráter, os seus perfis. Acaba descobrindo coisas nesses que você vai trabalhar isso no decorrer da sua vida inteira. Você não se torna perfeito. Você vai melhorando um pouquinho cada vez. Esses dias eu estava com essa amiga, minha parceira, a gente lá na empresa lá, sentado, ela fazendo os projetos, eu peguei e ela estava aplicando um teste numa cliente lá.
Aí, rapaz, eu vindo de longe, falei, opa, deixa aqui, vou fazer comigo novamente. Eu fui aplicar o teste tudo comigo. Falei, rapaz, quando eu vi a análise, eu gostei. Aí, só que aí eu já vi de uma forma diferente, como eu já tinha feito várias vezes. Falei, cara, me falta isso aqui, eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui. Eu fico tão empolgado com onde eu estou bem, que eu esqueço de ver os pontos fracos, né, do SWOT, os pontos fracos e como que eu posso mudar aqui em cima. Aí eu comecei a mudar uma estratégia, fazer uma estratégia de como eu posso chegar nesse ponto aqui. Precisa mudar. Se você não mudar, você não alcança novos níveis. Eu sempre assim, gente, novos lugares, novas pessoas, novos níveis. Você precisa ter uma mudança de consciência, uma mudança de mente. Se você não mudar a sua mentalidade, não adianta, Pablo, você pegar a sua empresa aqui hoje em Betim, chegar ela lá, colocar ela lá em Missouri. Do nada. Você não mudou. Você não conhece o ambiente. Você não conhece a estrutura de como está lá. Já chegou de uma vez. Você está empolgado, comecei alguma coisa. Mas você precisa aprender essas etapas até lá. Tanto entender a cultura do cultura, né? Você tem que mudar por fora, tem que mudar por dentro, tem que mudar como pessoa, tem que mudar como ambiente. Vindo agora, para finalizar aqui, a gente estava no ambiente, minha esposa chegou nessa empresa lá. E ela conversando com as funcionárias lá assim, a primeira coisa que a menina olhou para ela falou assim, você não é daqui, né? Ela falou, não, dá para se perceber, porque a gente conhece todo mundo que são dessa região. Ou seja, a região, eu falei, tá vendo como o meio te identifica quem que você é, o meio acaba te mudando, você muda o meio. Exatamente. Né? Então acaba te mudando também. E você falou que você se formou ali em informática, né? E você também comentou que você trabalhou na área da construção. Sim. Como é que foi essa mudança Rapaz. dessa de profissão, assim? Porque quando a gente era menor, né, no nosso período ali, eu lembro que 14, 15 anos, todo mundo já queria trabalhar. A gente sempre trabalhou com nossos pais lá, não tinha problema nenhum. Hoje o menino não pode trabalhar, né? A gente trabalhava ali, pegava firme. Meu pai mexia com as coisas, ficava doido com ele. Então, meu pai, antes ele fazia uns bicos e ia fora, ele ia mexer, levava a gente. Ele olhava lá, opa, vai ser tal hora, você dá tempo de você estudar, você vai e levava a gente para ajudar. Ou então ele estava numa construção, a gente ia lá levar almoço para ele, ficava lá naquela construção, ficava admirando aquele negócio, né, vendo, fazendo ali assim. E aí, primeiro ponto, gente, todo mundo quer emprego. Na minha época era assim, tinha 14 meninos, tinha meninos de 14 anos. Parecia uma vaga de servente pedreiro, meu filho, que chegasse primeiro, pegava. Era todo mundo na briga. Então, a primeira vaguinha, porque todo mundo queria ganhar um cash. Então, todo mundo ia trabalhar assim, era muito bom nisso, eu lembro. A turma dava um jeito de ir atrás para trabalhar, aprender. Acabando entrando, aprendi algumas coisas do ramo, da área, né? E nesse momento de mudança mesmo, que eu queria mudar algumas coisas também assim, que eu fiquei um pouco longe de empresa. CLT nem nada, eu não quis mais, assim, pai, não batia. Falei, o que eu vou fazer? Então você tem que dar um jeito aí. Falei, eu vou para aquilo que eu gosto. Comecei a entrar um pouco da construção, fomos aí para a construção a seco, drywall, steel frame, conheci um pouco mais. Alguns outros serviços que a gente acaba conhecendo. Com isso vai aparecendo serviços grandes também, né? Só que aí entra a dificuldade nos dias de hoje, nossa, mão de obra. Falei, cara, tem até serviço grande, mas cadê o pessoal para trabalhar? Executei uma reforma há um tempo atrás. Gente, que dificuldade. 4 caras que eu arrumei. Um só ficou 5 dias. Um ficou 5 dias todos os dias. Todo dia eu tinha que trazer 3 diferentes. E hoje, amanhã, só um dos 4 ficou fixo. O restante, todo dia, era um. E foi uma luta para arrumar essas pessoas até lá. Falei assim, as pessoas não querem. Então, hoje está até difícil você ter uma empresa nessa área para ir de avançar. Top. Exatamente. E nessa transição sua, qual que foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? Rapaz, você falar assim, ó, não dá mais. A decisão mais difícil é falar assim, eu não quero depender mais desse recurso. Depender dessa assistência aí, desse salário. O Pablo usa muito o termo o dia da revolta. Então, foi o dia da revolta. Não dá para ficar aqui, você depender só disso aqui, só dessa quantidade. Você sabe que você tem mais, você sabe que você tem um potencial. Se você ficar travado aqui dentro, você não vai. Não dá para ficar ali dentro ali assim. E aí tem aquele fator também. Há muita gente que acha que uma transformação vem, para o dia que eu revoltei, transformei. Falei, não. O dia da revolta é o começo, cara. A transformação é progressiva. É o neném que abriu o olho agora aí, né? Exato, você já mudou a forma de pensar, a forma de agir. Você já começa a entender que você tem que mudar dentro de você as suas emoções, até lidar com pessoas para você alcançar aquilo que você quer. Muitas vezes até, Pablo, tem gente que vai no dia da revolta, ele acha aquilo que ele quer fazer. Mas tem cara que não vai achar no primeiro dia. Porque muita gente acha, quando fala aí, alguns ensinam aí pela internet, você vai revoltar, larga tudo, joga suas carteiras fora. Eu falei, cara, não funciona assim. Exato. Você já tem certeza que você quer? Se você não tem, você tem que estar disposto assim, eu vou me revoltar, eu vou começar a preparar. Planejar para chegar lá.
Porque se você for assim, revoltei, esperar que caia do céu, cara, não cai. E tem um E grande aqui, problema. a questão da revolta não é nem sobre empreender, não, né? É se Não. revoltar com você mesmo. Exato, no seu dia a Eu tô dia. na minha empresa há 10 anos. Cara, por que que eu tô aqui no mesmo lugar, na mesma faixa salarial, e não ganho nenhum reconhecimento? Aí você começa a questionar. Poxa, tem oportunidade e eu sou o único que não sou lembrado? Você tá fazendo alguma coisa de errado, meu amigo. Você me desculpe, mas já passou liderança ali e não te viu, é porque você não faz nada a mais. Eu falo o seguinte, muito do algo a mais. Sim. Se você não fizer um algo a mais, tô falando em tudo na sua vida, você nunca vai pro próximo nível. Você tem que ter seu diferencial. Acabou. Se você tá sempre no seu círculo ali de amizade, e aí tem o da fofoca, tem o da mentira, tem o que gosta de usar uma droga, tem um que gosta de fumar e beber. Cara, aquele ciclo, a gente é a média das pessoas que a gente vive. Se você não bebe ainda, você vai ser o próximo. Se você não fuma, você vai ser o próximo a fumar. Então, assim, o ambiente que a gente está inserido também, principalmente no ambiente de trabalho, que a gente está falando aqui, a laranja podre, ela contamina. Demais. Uma laranja podre contamina o ambiente todo. Então, por isso que a gente tem que saber filtrar quem que é a laranja podre e sair de perto mesmo. Então, vai muito nessa questão aí. E muita Da gente dar o algo a mais e saber o ambiente que a gente está inserindo e nos questionar, como você falou. Sempre nos questionar. O que eu posso ser melhor? Exatamente. Muita gente se frustra ali na hora de empreender, justamente essa laranja podre. Que às vezes a laranja podre teve o dia da revolta dela. Só que o motivo do dia da revolta dela é ganhar mais. Então ela vai montar a empresa no intuito de Ganhar um mais. mês ela ficar rica. Exato. Aí ela se frustra. Pelo dinheiro, né? Não é pelo Exatamente. propósito. Aí ela fala, não, isso aqui não é pra mim. Aí essa laranja podre cansou de empreender. Aí ela é aquela pessoa que você falou, fica 20 anos na empresa. Só que 20 anos você ficar no mesmo cargo, né, eu tenho quase certeza que o problema não é a empresa. Não é? Exatamente. Ó, você pegando a analogia da laranja podre, eu usei esses dias também. Uma laranja, ela contamina tudo, é verdade. Se tirar a laranja podre e resolver o problema, muita gente só vai tirar a laranja podre. Pegando isso aqui por um problema que a gente tem visto nas empresas hoje. Pessoas hoje, empresários hoje, têm tido problema com gestão. Gestão, uma das maiores problemas de gestão dela não é gestão de... Vou falar com vocês, não é financeiro, não é tributário, nada, é gestão de pessoas. Exatamente. Gestão de pessoas. Então, as pessoas tratam que a gestão de pessoas é um custo. Tanto que eles colocam lá o RH departamento pessoal, são diferentes. Você sabe a diferença? Como é que é? O RH e departamento pessoal. Não, nunca fiz essa analogia, não. O departamento pessoal é a parte operacional. É aquele que faz contratação, benefício, ponto, folha de pagamento, aquela coisa. O recurso humano é a parte que vai tratar do clima organizacional, vai tratar do funcionário, da pessoa dele. Por isso chama recursos humanos, não para a empresa. E aí as empresas colocam aquele dentro de suas receitas, nos seus fechamentos, como custo. A gente tem que entender que isso ali não é custo, é um investimento. É um investimento alto, mas é um custo. Não. Exatamente. Porque você pode ter, na sua empresa que hoje, você pode ter os melhores maquinários, pode ter tudo aqui dentro. Tudo do melhor. Se você não tiver as pessoas para executar, então a pessoa... Nada. Exato. Um custo, você mexe com peça, vai entender, né? Uma peça que você está lá, você pode ir lá trocar ela sempre, o mecânico. Vai trocar. Você trocou aquela peça, a máquina funciona. Aí quando ela estragar, você vai lá naquela peça. Quem vai trocar aquela peça? Um humano. Só que o cara vai ter tanto tempo mexer com ela, vai descobrir alguma coisa. O que estraga essa peça é isso. Ele vai mudar a estratégia sobre ela. Ou seja, o cara que vai trazer o benefício para aquilo ali é a pessoa humana. E o que eu vejo que muitos empresários hoje não têm entendido isso nas relações humanas com as pessoas. Eles têm colocado como custo, e famoso jargão, você colocou com a limitância da mente, eles mesmos se limitaram. Pessoa só dá problema. Lidar com pessoa problemática. Então você colocou essa crença na sua mente, na sua ideologia e na sua estrutura de empresa, então a pessoa dá problema. E realmente dá problema, porque você acreditou nisso. Mas se você trabalhar as pessoas ali no emocional, você vai conseguir. O que a gente viu? Gestores que não têm emocional trabalhado. Então o cara está lá, o gerente, ele não tem um emocional trabalhado, ele não consegue liderar pessoas, ele não consegue fazer pessoas produzir dentro da empresa, ele não consegue transmitir aquilo que precisa ser transmitido, ele não está nem linkado com ele mesmo nem com a empresa. Aí fica uma disputa de posição, de cargo. Ele acha que ele é chefe, pode mandar em mim, eu não vou obedecer, eu vou obedecer só por causa do dinheiro. E aí o ambiente se torna desagradável, improdutivo, muitas vezes. A história do Madeiro, restaurante Madeiro, né? Eu achei interessante a entrevista dele, que ele fala assim, hoje eles têm restaurante espalhado no Brasil inteiro, enorme, um faturamento de mais de 2 bilhões, e perguntar uma folha de pagamento de quase 40 milhões mensal,
e ele gere uma equipe de, se eu não me engano, 8.000, acho que são 8.500 funcionários, se eu não estiver enganado. Ele falou, olha, qual que é o segredo da sua empresa? Ele falou, meus funcionários, as pessoas. Ele falou, porque se eu não souber lidar com eles não vão conseguir cuidar dos meus 3 milhões de clientes. Isso aí. E, ou seja, restaurante, interessante, né? Como é que você tem uma cadeia de restaurante, todas portas próprias, sem nenhuma franquia aberta, de sucesso no Brasil inteiro. Ele falou, pessoas, nós aprendemos a lidar com as pessoas, eu preciso aprender a lidar bem com os meus funcionários, com a minha equipe, com as pessoas que estão comigo, que é o sucesso dessa empresa. Em que, gente? 21 anos, começou em 2005, um cara que era um marceneiro, se tornou dono das maiores redes aí de restaurantes. Mas você sabe o porquê disso? Sabe o que é a primeira coisa que eu não chamo de funcionário, eu chamo de colaborador. Nossos colaboradores. Sabe a primeira coisa que ele tem que entender quando ele entra aqui no primeiro dia? O propósito da empresa. A empresa, o dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Sim. Com propósito. Então, quando o funcionário, o colaborador que eu chamo, ele entende qual que é o propósito da instituição, você vai saber se ele vai se engajar ou não. Sim. Você vai saber se ele tem... E passa também pela questão de você contratar bem. Você fazer uma filtragem, porque hoje um dos maiores gastos dessas empresas que tem muitos funcionários, assim, múltiplos funcionários, é a questão de não contratar o perfil ideal. Sim, isso é verdade. Então, assim, isso gera um custo muito grande. Eu acho que o pior ainda... Um turnover muito grande até ele achar. Isso aí. O turnover é gigantesco. Então, assim, a gente começa um planejamento de uma empresa pensando, vamos supor, a gente começou em final de setembro para outubro da empresa de vendas minha. Para a gente chegar em janeiro com a equipe montada para bater a meta no final de dezembro. Uhum. Então, se eu contrato um cara que não tem o perfil, ou 2 ou 3, e erro na contratação, para mim corrigir o meu erro, eu vou corrigir em março. Eu perdi 90 dias. E minha concorrência tá voando, irmão. Então, assim, você tem que contratar gente que vai se enquadrar na cultura, principalmente, sim, e entender o propósito da empresa. Que nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para servir. Servir o quê? Servir uma peça de excelência, uma peça com preço justo. Nós estamos aqui para servir a nossa família, através do que a gente ganha aqui, a gente honrar quem está dentro da nossa casa. Então, assim, quando a gente entende que é mais do que está aqui dentro, é lá fora, é daqui para fora, é o que a gente está oferecendo para o nosso cliente, é uma experiência. Eu costumo falar o seguinte, vamos supor na Máquinas, empresa de serviço. Ô Pedro, se você chega aqui para fazer um serviço com a gente, o Kaique vai lá e te atende muito bem. Tá? Sim. Cara, sensacional. Que atendimento bom. Explicou tudo certinho. Você tem um preço justo. Cara, provê orçamento. Pode fazer. Eu te entrego o seu carro no mesmo dia, gelando daquele nível. E você chega para pagar e você tem um mau atendimento, a sua experiência foi lá embaixo. Exato. Acabou com tudo. O que hoje o povo quer? Hoje a gente quer... Eu sei que o brasileiro tá mudando essa cultura ainda. O brasileiro tem a cultura de querer tudo barato. Sim. Tudo eu quero... Tudo... Hoje... 30%, a 30%, 70% ele escolhe o mais barato, mas está mudando. O que hoje o brasileiro quer? Experiência. Ele quer chegar no local e ser bem atendido, ele quer ter às vezes ele não quer o pior, ele quer um custo-benefício melhor para ele. Sabe entendendo? Então, assim, é isso que você tem que mostrar, qual que é o benefício que você está trazendo para alguém. Mesmo você como funcionário, você como colaborador, cara, eu tô trazendo benefício, eu atendo bem, eu respondo ele rápido, o cara tá satisfeito, meu patrão tá me reconhecendo, eu tô honrando a minha família, eu tô mudando de vida. É isso, entendeu? Mas através do que você entendeu como propósito, da onde você tá inserido, e você dá algo a mais, aí vai tudo linkando. Aí vai tudo formando uma camada. Sim. E aí a gente vira isso e no final finaliza com o resultado. Então você entende que uma meta para ser batida, um objetivo para ele ser cumprido, existe um processo. Sim. Existe um método e esse método existe processo para chegar lá. O cara não adianta, igual por exemplo, você tem que ter um planejamento da sua vida. Cara, onde eu quero chegar daqui 10 anos? Você tem que saber, tem que estar anotado no papel. Daqui 10 anos, o que eu quero ter na minha vida? Você já fez isso, Pedro? Sim. Não, que eu fico assim, a gente tem que parar de anotar. Então assim, eu tenho uma carta que ninguém sabe. Então, assim, 10 anos eu vou atingir menos. Minha projeção é atingir em 4. Por quê? Quando você começa a fazer, você vê que você, cara, por exemplo, você quer emagrecer, o cara tem 100 quilos. Eu gosto de dar muito esse exemplo, que é muito prático.
Eu tenho 100 quilos, eu quero chegar em 80. Beleza, meu objetivo é chegar em 80. Aí vamos lá, vamos dar prazo. Não adianta, você tem que ter prazo, irmão. Daqui quantos anos você quer construir isso? Hoje, falar pro seu Pedro, você consegue comprar uma Ferrari amanhã? Talvez você não consiga. Mas daqui 2 anos, com planejamento. Exato. Entendeu? Então, assim, o cara quer emagrecer. Botou lá a meta. Eu tenho 100 quilos, eu quero chegar a 80. Olhou pra mim por quê? Eu tenho 100 quilos. Vamos colocar. O Kaique tem 100 quilos. 100 quilos não. Tem quantos quilos, Kaique? Fala aí. Eu tenho 92. Tem cada perna, né? Sério mesmo, quantos quilos você tem? Tô com 120. 120 quilos. Você quer chegar a 100 quilos. Beleza. Nós temos um objetivo, chegar a 100 quilos. Em quanto tempo? Bora? 6 meses. 6 meses. Beleza. E tem, então, Chegar em quanto? em 100 quilos. Ah, não. 6 meses dá. Em 6 meses. Então, quantos quilos que eu tenho que perder por mês? Por mês, exatamente. Beleza, eu tenho que perder por volta de 2,5 a 3 quilos por mês. Fazendo 3 quilos que eu tenho que perder por mês. Cara, o que eu vou... Agora vamos colocar... Vamos colocar estratégias. O que eu preciso comer? Cara, não posso comer mais gordura. Então, pô, tô ajudando a chegar no meu objetivo. Cortei a gordura. Pô, vou tomar mais refrigerante. Então, cortei o refrigerante. Agora eu vou fazer 3 caminhadas por semana. Então, você entende? Sim. Que não é só falar, aí você vai traçar objetivos e metas para você atingir o objetivo final, que é emagrecer. Sim. Então não adianta, o cara vai, beleza, eu vou emagrecer 20 quilos daqui 6 meses. O cara não faz nada, continua comendo iFood todo dia, não vai atingir, O irmão. famoso, eu tenho Não um vai desejo, mas não tenho plano. Aquele É famoso isso aí. ditado que as pessoas falam, né? Sempre no final do ano, virado, vou fazer meu projeto de vida. É. Pega um papel e Ou na escreve, eu segunda, quero ou isso, na eu quero aquilo, eu quero É isso aquilo aí. hoje. E aí, passou um ano e não consegui. Eu falei, porque você escreveu uma lista de desejos. Planejamento, aí você colocou, agora eu vou fazer um plano, que você colocou aí mesmo. As pessoas não fazem. Agora eu vou te perguntar, por que você quer, qual que é o propósito de você chegar a 100 quilos? Primeiro, saúde, né? Exato. Você entende que isso é o propósito? Você tá chegando, todo objetivo tem um propósito, irmão. Aí você falou isso aqui, ó, eu vi um exemplo de uma... Teve um confronto de gordos e o médico, achei interessante isso. E aí uma mulher pegou, é a única que não bateu, mas ela falou assim, por que isso aqui? Não, o senhor está certíssimo. Ele falou, você concorda? Concordo. Porque minha mãe é gorda, era gorda, eu sou gorda, assim, você está vendo. Minha irmã é magra. E minha mãe ficou doente, né, foi internada e tudo mais, o médico pegou, falou com ela que tinha que passar o processo para passar a cirurgia, e chegou o período, ela emagreceu a fazer a cirurgia. Pós-cirurgia, a mulher, balão. Passou mal novamente, voltou ao hospital, o médico falou, você tem que perder peso, você tem que se cuidar. Tá, tranquilo, tratou ela, foi para casa. Novamente a mulher quase passa dessa para melhor. Chega no hospital, o médico falou com ela assim, tá, eu tô vendo que por você mesmo você não... Mas eu tô tentando, doutor, famoso, tô tentando. Ele falou assim, o que você tem mais precioso? Ela pegou e falou, minhas filhas. Ele falou, qual que é a sua filha mais nova? 16 anos. O que a senhora acha de amanhã, se ela não vê ela mais? Ela não vai ter ninguém aqui para cuidar dela e tudo mais. E foi colocando para ela, essa mulher começou a chorar. Ela falou, não, bem mais precioso, minhas filhas ainda não está pronta para lidar essa vida sozinha. Daquele dia em diante, a mulher mudou a rotina dela todinha. A mulher está magrinha e a filha gorda. Aí a filha dela mais gorda falou assim, eu sei, porque minha mãe teve um choque e ela realmente teve uma realidade, um propósito para ela que mudou. Aí perguntou, por que você não vai? Eu falei assim, eu sei o que tem que fazer. Eu falei, falta o propósito, que sua mãe não teve. Você não consegue. Só que aí tinha uma dor dela que eu achei interessante, né? Se ela pegar essa dor, ela vai entender. A gordura dela não deixa ela ser mãe. Ela é gorda, toda vez que engravida, perde. Eu falei, ó, isso ainda nem tá te doendo. O dia que te doer, você ia falar assim, meus filhos não veem o mundo por minha causa. Aí, naquela hora, ela parou. Ou seja, então põe um propósito. Se você põe um propósito, realmente você alcança. Vai para o mundo empresarial. Por que eu quero uma empresa? Para ter dinheiro, para comprar uma Ferrari, para comprar um banco, para ter benefícios no governo, viajar, ter uma ilha. Só não pode ser preso. Você quer só para isso, cara, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Eu acho que assim, gente, todo empresário ele vai contribuir com a nação onde ele estiver, seja por bem ou por mal. E até aquele que não quer contribuir acaba contribuindo. Aí eu coloquei minha empresa para ficar rico. Acabou que o cara só naquela região gera 1.000 empregos. Você tá colaborando com uma família, com 1.000 famílias, com o crescimento e desenvolvimento econômico da região. Então você tem que entender que você tem que ter um propósito, cara. Meu propósito é, seja, ficar bem, que é o de todo mundo, mas também fazer uma diferença nessa terra. Exatamente. Mudar o ambiente, mudar espaço, mudar a cultura. Você colocou aqui agora do perfil de cultura com as empresas. Hoje, em vez de contratar na correria, a gente contrata na maciota, analisando o perfil da pessoa para você.
Ah, mas as pessoas não querem trabalhar. Esquece de quem não quer trabalhar. Tem gente que quer trabalhar, sim. Tem gente que quer visão. Só que tem que entender também. Dá valor para essas pessoas. Começa a mostrar para ela que elas podem ir além. E não tenha medo que você colocou. Tem muita gente hoje que quer que o cara entre na empresa, mas tem medo de crescer, roubar minhas ideias. Gente, não tem problema, cara. Um cara desenvolveu o carro, foi o Mercedes. Hoje você tem Ford, tem Fiat, tem N coisas. Deixou de tirar o mérito dele, deixou de chegar? Não. Cada um vai desenvolver algo diferente, de forma diferente. Mas não tenha medo disso, desde que você realmente invista nessa seleção da pessoa com perfil. Você falando isso aí, lá com essa amiga minha Karina, fazendo uma seleção do pessoal do Sul, de uma grande rede de padaria lá, muito famosa, e entrar em contato com ela, achar ela aqui, e ela está fazendo esse processo. Aí ela fez até uma classificação errada na época, né? Que ela chegou, a gente foi conversar, falei, menina, você errou. Mas depois eu falei, me explique o que ela está procurando. A empresa estava procurando alguém de alto nível, né, um perfil muito alto para gerir toda a cadeia de dentro da padaria, todas as outras padarias. Então, eram 3 cargos do mesmo nível, de alta confiança. E ela falou, está sendo difícil achar as pessoas isso. Eu falei assim, por que está sendo difícil? O que a empresa está oferecendo para eles? Está oferecendo eles um salário só para trabalhar? Como é que o cara tem uma empresa desse tamanho, quer que o cara tenha uma responsabilidade desse tamanho, e aonde que ele vai entrar o bônus dele nisso aí? Quanto que vai ser valorizado isso aí? Não vai, cara. Pode oferecer o salário. O cara vai vir pelo salário e falar, o salário é bom, mas o pessoal não quer perguntar por quê. Porque já chegaram no nível que não é sobre salário mais. Será que vão me reconhecer depois que eu posto essa empresa nesse nível? Será que eu vou ter esse reconhecimento? Será que eu vou receber algo em troca diferente disso aqui? Muitas vezes a empresa não faz isso. Então, começa a descobrir, além de oferecer o salário, mostre para essa pessoa o que ela pode adquirir. Se ela está nesse nível de confiança, ela vai te dar o sangue dela para você, o que ela vai ter. Se ele é pequeno, mostra onde que ele pode chegar. E aí, você vai identificar isso na seleção. Isso aí. Na seleção, não no dia a dia. Ah, mas invista, gasta tempo selecionando, gasta tempo fazendo análise, paga ali, é melhor você gastar tempo ali do que você ter que pagar uma folha de pagamento, ou então segurar um cara que vai te dar um prejuízo, como a gente conversou no começo aqui, né? Te dá 3 prejuízos, para o governo, para o Estado e ainda querer receber de novo da empresa. Exatamente. Eu vou falar sério com você, cara. Isso aí é um assunto muito importante a gente falar, porque a empresa é pessoas para pessoas. Exato. Então, assim, a questão de quem está inserido no processo, vou dar um exemplo para você. Perguntar para vocês dois, você sabe a diferença de um chefe para um líder? O chefe, ele ordena e o líder dá a representatividade daquilo? O chefe vai dar a direção, dar a ordem. O líder, ele é o exemplo. Ele faz e os outros veem ele fazendo e vai fazer o mesmo. Exatamente. O chefe, ele é obedecido. O líder, ele é seguido. Exato. É isso aí. Então, assim, a gente tem que ter pessoas na empresa com perfil de líder. E, pra mim, todos têm que ser líder. Exato. Todos. Eu chego pro meu estoquista e eu falo que você é o dono daqui. Não é eu, não. Entendeu? É que você que é o dono da sua área. Eu chego pro meu comprador, você é o dono de compras. Você dá autonomia pro cara. Entendeu? Você chega pro cara, irmão, você vai fazer isso aqui e eu, obviamente, vou olhar, ver o que pode melhorar, mas eu deixo o cara desenvolver. Então, mas isso Então, tudo, eu acho que está ligado à cultura da empresa, né? Porque se uma empresa ela não tiver essa cultura e pessoas que representam a empresa através dessa cultura, Pois é. não adianta nada Isso. você contratar e não ter uma Mas pessoa qual que é a represente. diferença de uma empresa duradoura e de sucesso? É a cultura da empresa. Exato, exatamente. E você tem que chegar com o cara, e se o cara não estiver engajado na sua cultura, não estiver te dando resultado, o que você vai fazer, Pedro? Meu amigo, muito obrigado, vou pro mercado e vou contratar outro. Então a gente não pode deixar quem não está engajado na cultura e no processo da empresa estar junto e vinculado, porque não vai bater meta, irmão. Não vai. Você não vai. Você vai estar. Já viu aquele. Tem um memezinho, as pessoas remando, 5 de um lado e 5 do outro, e um contra o outro, e eles não saem do lugar? É aquilo ali. Exatamente. Você falou que realmente é a cultura, né? Você pode ver que a cultura ela tá em tudo. Se a cultura é boa e ela consegue influenciar todo mundo, gente, até pelo próprio mundo do crime. Tem menino que escolhe o mundo do crime, por que ele escolhe? Você acha que é só porque ele quer ter a vantagem de pôr a vida dele em risco? Não, ele vê, poxa, que eu tenho adrenalina alta, eu sou conhecido, eu sou valorizado, o negócio é bom. Então eles criam uma cultura para que seja agradável para ele, para produzir. Dentro da empresa a mesma coisa. Se ela tem uma cultura voltada para isso, ela vai conseguir. Ela tem que produzir isso. Não adianta o cara chegar aqui dentro e querer um resultado, gente. Que você olha para a cara, você chega na recepção, tá aquela recepcionista lá com cara de ameixa passa.
né? Vai mais para dentro, a mulher da cozinha lá tá igual a cara de uva passa, né? Aí você vai lá no vendedor lá, o cara tá igual maracujá de feira vencido. Parecendo que você tá pedindo um favor, né? Exato. Aí você fica assim, gente, o que tem nessa empresa? Aí você chega lá, o cara lá em cima, lá, pá, quebrando pau. Aí que entra um ponto. Você tem até um bom líder. O líder tá aqui ensinando todas as coisas. Só que muitas vezes a própria cultura lá de cima lá não deixa que esse líder dissemine aquilo entre todos. Aí o cara fala assim, é até bonzinho, cara, você tem gente boa. Aí ainda fala assim, né? Eu faço por causa de você, porque se fosse por causa do dono, já tinha... Aí que a empresa tem que prestar atenção. Por que faço por causa dele e não faço por causa de mim? Sendo que é você que tem que ser o exemplo. Exato, Você é a cara da empresa, exato. você é o dono, pô. O cara faz. E tem gente que ainda fala assim, eu só estou aqui por causa de fulano, senão eu já teria saído. Falei, cara, não presta atenção. Essa pessoa tem algo que pode impactar a sua empresa. Que serve de você pegar um exemplo dela. Talvez ela não tenha a capacidade, a mentalidade, as ideias para se tornar o dono de uma empresa enorme. Mas ele tem uma coisa, ele tem a chave da gestão de pessoas. Exato. Ele E geralmente é essa empresa que fazem outras, que fazem o trabalho, o básico, as pessoas interpretam como o diferencial. Porque hoje o básico não está sendo feito. Exato. Começa pelo atendimento. Exato. Então começa a rachar ali. Eu costumo falar o seguinte nas reuniões. Ô, gente, o óbvio precisa ser dito? Todo mundo, não, eu preciso sim. Precisa ser básico. dito. O básico precisa ser dito, irmão. E assim, por isso você tem que sempre reiterar toda... eu acho que o maior erro das empresas, eu acho em geral, por isso que a gente quebra muita empresa no Brasil, obviamente, tem muitos erros, né? Mas os mais graves, se eu pudesse apontar 3, de gestão financeira, a inteligência emocional, acho que está muito ligada ao CNPJ. Demais. E alinhamentos. Eu acho assim, cara, a empresa ela tem que ter alinhamentos, irmão. Se você tiver um funcionário, você tem que ter qual que é a minha missão, visão e valores. Sabe por quê? Você está pensando grande. Você tem que ter reunião. Eu com um funcionário, né, na época, que era um parceiro meu, eu fazia reunião. Eu alinhava. Eu chegava aqui, irmão, o negócio é o seguinte, essa semana nós vamos fazer isso, nós temos que melhorar nisso. E desde então, nunca deixei de fazer uma reunião mensal. Pelo menos mensal. Hoje nós somos com uma cultura que é implementada aqui na empresa, Pedro, chama GPS semanal. A gente faz quinzenal. O que é um GPS quinzenal? A gente tem 5 tarefas que nós temos que cumprir em 15 dias, que vai trazer alguma melhoria para a empresa. O que isso ajuda a gente? A desenvolver o nosso senso crítico. Poxa, eu tô vendo que tem esse copo aqui. Beleza, pô, tem a mesa. O que eu posso melhorar mais? Cara, tá faltando o quê? Aquele negócio porta-copo. Porque se o copo estiver molhado, vai molhar e estragar a mesa. Você tá me entendendo? Sim. É um ponto de melhoria. Cara, o que eu posso fazer? Poxa, eu tô vendo que tá difícil eu pegar aquela peça pesada lá em cima. Poxa, deixa eu arrumar um lugar para colocar a peça pesada embaixo. Eu vou colocar mais leve em cima. Vai ficar mais seguro e ergonomicamente melhor para mim trabalhar. Poxa, tem peça que sai muito. Não é melhor eu deixar perto da expedição do que eu ter que ficar andando lá no final do corredor para pegar a peça e trazer para frente? Eu vou ganhar tempo, eu vou satisfazer o meu cliente, eu vou chegar em casa mais disposto. Então você entende que a gente tem que trabalhar dessa forma? Sim, sim. Pensando. Então, isso que eu vejo que muitas empresas erram hoje. Da seguinte maneira, não faz reunião, não faz alinhamento, não vê, porque às vezes o funcionário está incomodado, não consegue falar, a empresa não dá oportunidade de falar e ele precisa mostrar um ponto de melhoria que vai melhorar a produção da empresa, vai melhorar os resultados da empresa, vai colocar mais dinheiro no bolso dele e eles são, entendeu? Ignorados. Eu penso que a empresa tem que fazer uma análise. Espera aí, cara, o que é meu produto? Você sabe qual é o seu produto aqui? Você sabe, né? Uhum. Todas as empresas têm seu produto. Só que ela fala assim, qual que é o seu produto, cara? Seu produto é o quê? O meu produto? Serviço e vendas, né? Serviço e peças, porque tudo para mim é venda. Tanto serviço como peças. Aí o cara fala assim, não, isso aí não são produtos. Isso aí são peças que você acabou de falar, são peças. Seu produto são pessoas. Aí falou, cara, meu produto é pessoas. Se você não cultivar pessoas, você perde. A gente falou da laranja. Exatamente. O que traz riqueza para minha empresa não é peça. Você põe ela no escritório ali, ela fica um ano. Você pode ir lá um ano depois, você vai pegar, que você vai usar ela. Não te dá problema nenhum, enche de poeira. Só que seu maior ativo, o seu produto principal é pessoas. Então, o que tem empresas hoje? Ele trabalha com um monte de pessoas dentro, mas não conhece a necessidade daquelas pessoas, a situação delas. Gente, são seres humanos. Cada um é diferente. Caixa de supermercado, você vai ver que está aquele monte de mulheres, com vários perfis, vários troncos físicos diferentes. Você vai ver rostos diferentes. Aí, com cada uma delas, esses dias eu estava falando com minha esposa, eu falei, amor, a gente tem que ter muita paciência. Por quê? Muita paciência em entender. A gente fica bravo com a mulher do caixa.
Porque você chega lá, você não sabe. Aquela mulher aí é mãe, ela tá aqui, ela vai sair daqui, vai chegar em casa, às vezes pegar o filho, tá em algum lugar, vai lidar com o marido, se tiver o marido, se não tiver o marido ainda, vai lavar, passar, cozinhar, para amanhã ela tá aqui. Aí tem um dia que ela tá nos dias dela, né? Lá, os seus hormônios estão totalmente diferentes. Ela está aqui nesse caso escutando um monte de gente. E aí o cara vem ainda, acha ruim com ela, ela vai se achar ruim com outra pessoa. Fala, aí o gerente vai, chama ela lá dentro, chama atenção, que ela não pode ser assim, mas esqueceu de olhar esse ponto. Que ela é uma mulher, que ela tem todas essas situações. Como que eu vou lidar com essas mulheres no dia a dia para que elas possam produzir? O que muitos têm falhado. A gente viu uma falha num ponto de mercado sobre isso. Porque não olha ela como funcionária, mas ela é diferente. E o cara? É diferente, cara. Ele não tem os dias hormonais dele distúrbio. Ele tem seus problemas, mas geralmente ele não vai chegar em casa, trocar a fralda de menino, pegar menino na casa da mãe. E tem seus problemas. Uhum. É diferente, então ações são diferentes. E às vezes não age dessa forma lá dentro. Não é dar benefício, é compreender essas pessoas dentro, criando esse ambiente ali dentro, onde elas se sentam. Eu sou visto aqui dentro. Exemplo, o negócio, o cara não veio hoje. Patrão, tem mania, por que fulano de tal faltou? Por que faltou? Pergunta assim, né? O cara chega na audiência e faltou por quê? Fala assim, duro, não quer nem tchum. Talvez o cara faltou naquele dia, uma razão óbvia, ou às vezes não. Talvez naquele dia você não sabe o que aconteceu, cara. Ele brigou em casa, emocionalmente abalou, mas que se lasque o cara ali, ele tem que vir trabalhar. Ele vai trabalhar, cara. Só que se você mostrar para ele assim, cara, o que sucedeu? Ah, aconteceu isso, que assim, cara, e tentar entender ele. Lógico que vai ser punido porque vai perder o dia, mas isso ele já perdeu, não adianta você falar com ele. É entender o que levou ele a fazer aquilo. Aí o cara fala, pô, fulano de tal importa comigo. Importa comigo, eu vou me importar com aquele lugar. Ah, o dono que tem valor, né? O dono do topo não precisa fazer isso. Mas se ele começar a disseminar uma cultura de cima para baixo, ele tá aqui, ele virar para a secretária dela e ver aquela cara dela, entender que naquele dia ela tá de humor lá para cima e tentar compreender, opa, o dia dela é isso. Calma aí, deixa eu mudar ela de lugar que ela não tá, a gente precisa manter hoje isso ela não aí. vai estar boa, ela tá respondendo assim porque talvez está passando por... Aí ele entender isso, aí o cara vai falar assim, mas não, o mundo é dinheiro. Eu falei, gente, o mundo é dinheiro. Em 2008, nós tivemos aquela crise imobiliária que no Brasil mesmo, brasileiros morando fora que suicidaram, porque perderam tudo. Um dia ele estava com tudo, no outro dia foi embora. O mundo era o dinheiro para ele. Eu falei, cara, esse é o problema. O dinheiro foi embora, o dinheiro ficou aí. Então, são pessoas. Lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, com o emocional das pessoas hoje. Se dentro da empresa ela começar a trabalhar essa cultura de cima para baixo, o cara fala de cima para baixo, todo mundo tem a mania de olhar para a base. Tentar trabalhar da base, trabalhar assim de cima para baixo e sabendo que a base que vai influenciar lá em cima. Aí fala, dá um treinamento qualquer, um benefício mais alto aqui, pouco, nada aqui embaixo. Olha para esse povo aqui embaixo. Começa a trabalhar aí. Começa a fazer uma escala assim, ó. Criar uma coisa de baixo para cima. Mas receber algo, você nunca recebe nada de baixo. Você recebe sempre de cima. A chuva vem de cima, o sol vem de cima. Quando você paga, o pagamento vem de cima. Reconhecimento vem de cima. Então começa a fazer, transbordar agora. Depois que a base chegou agora, começa a transbordar sobre isso aqui embaixo. Se a sua raiz for bem edificada, bem trabalhada, cara, ela vai te dar frutos constantemente. A raiz da empresa hoje, gente, a base, é esses funcionários, as pessoas. Se ela tratar elas, começar a transbordar, você vai ter resultado em cima. O fruto vai ser maravilhoso. Não, transborde aqui que ela vai conseguir te dar um resultado excelente, ela vai conseguir melhorar. Se uma está fora, você vai conseguir trabalhar. Se não servir mesmo, não coube no time, você fez o seu máximo, ela não tem o que questionar com você. E se amanhã ela provocar algo contra você, ela vai se arrepender, como foi o caso do Rock falando do Silvio Santos, né? Achei interessante a história do Rock com o Silvio Santos, que ele negou o emprego, 10 anos depois ele estava lá pedindo emprego. Ele aprende a fazer assim, cara, mas ele aprendeu a honrar daquele em diante. Então, assim, dependendo se você achar que é justo ou injusto, deixa o cara, mas eu vou dar essa diretriz. Trabalhe, cara. Financeiro, com emocional, tem um sucesso. Se o cara souber trabalhar isso. Então, trabalhar pessoas. Preciso trabalhar pessoa. Meu vendedor. O vendedor saiu para vender. O cara vai, não sei de onde que o cara vai para uma mineradora, vai pegar um carro, vai entrar num lugar cheio de poeira. Muitas vezes ele chega lá na portaria e garra para entrar, fica um tempão. Às vezes o carro do carro tem ar-condicionado. Aí ele tem que entrar lá dentro naquela poeirana toda. Eu acho que já enfrentou isso, tem um amigo que faz isso. O cara chega lá e o cara tem que escutar um monte de coisas que não tem nada a ver com ele. Aí ele atende e vem embora porque ele bate meta. Esse amigo meu batia meta, é um dos melhores funcionários dessa empresa que ele trabalhava. Só que era um cara frustrado, dava para ver no rosto dele, no semblante dele, quando ele falava, quando ele conversava, mas o cara batia meta. Ele batia porque tinha que pagar as contas. Mas nunca falou mal da empresa. Mas, tipo assim, não tem um porquê dele falar dessa empresa hoje, agregar algo mais. Ele poderia ter agregado mais, porque a empresa não via. Por que aquele cara tem sempre essa cara?
Não é porque ele é assim, não, a gente tem alguma coisa nele. Então eu vou investir nesse cara, para esse cara ampliar esse leque dela, se transformar, ele pode ser aquele cara que vai gerar bons vendedores. Geralmente uma empresa tem um bom vendedor, você pode reparar assim, um bom funcionário, ele não duplica. Já reparou? Não multiplica. Não multiplica. O cara é bom vendedor, por que ele multiplica? Eu falei, porque você também não investe nele para que ele multiplique. Se você pegasse 10 desse cara, você não faz 10. É ele que vai fazer 10. As empresas têm essa visão. Eu vou fazer 10 caras igual aquele. Você nunca vai fazer, porque ele é único, ele tem algo diferente. Você tem que descobrir o que aquele cara tem e levar ele a produzir para você. Ele que vai estimular ele Exato. a multiplicar. Exatamente. Aí ele vai te dar resultado. Talvez ele que vai te indicar o bom funcionário lá depois, né? Ele que vai te indicar o outro, ó, tem um fulano de tal que é assim. Ele que vai liderar e vai gerar aquelas coisas, pelo exemplo. Top demais. Ô Pedro, a gente vê você falando com uma garra, com um ânimo. O que te motiva, cara? Para você viver, para você realizar seus sonhos, para você acordar? Cara, Cristo em mim. Cristo em mim, cara. Isso eu acho que depois, tem dias que eu deitava, falei, cara, por que eu deito? Deito e durmo em paz, tranquilo. Tranquilo, tem dívida, tá dormindo. Tá com problema? Tá dormindo. Meu pai internou, dormi tranquilo. Meu pai foi entubado, eu dormi tranquilo. Recebi a notícia, meu pai faleceu, eu dormi tranquilo. Os caras, minha mãe falava assim, você não se importa com as coisas, tanto com a água subir para cima ou para baixo, você não se importa. Eu falei, mãe, se ela subir para cima, o que eu posso fazer? E se ela descer para baixo? Nada, eu só tenho que ficar tranquilo. Eu tenho que entender como é que funcionam as coisas, eu não posso interferir. Aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Seu pai, exemplo do meu pai, estava internado, o que eu podia fazer lá no hospital? Entubado, o que eu poderia fazer? Eu vou ficar no desespero, brigar, quebrar o pau. Então, essa questão mesmo, que isso em mim acabou me dando essa vazão dentro de mim e o desejo de pessoas. Cara, assim, é um desejo de eu ter dado no carro, eu falei assim, cara, por que eu tenho que ser assim, meu Deus? Todo problema que eu vejo, eu quero resolver. Ela contou o problema lá da empresa que ela foi lá. Você acredita que passou um monte de coisa na minha mente para resolver o negócio da mulher? Aí ela contou, ela falou assim, você quer resolver o seu problema? Eu falei, pai, tem alguma coisa aqui. Então, resolver, achar uma solução para aquele problema, mostrar que pode, que há viabilidade. Porque tem pessoas que nunca vai ver solução, nunca vai ver o problema. Né? Você está aqui... Você é muito solidário, né? Isso. As pessoas nunca vão ver um problema, mas tem outro de fora que consegue ver. Cara, é isso aqui. Vem cá, quer que eu te ajude? Se quiser bem, se não quiser, essa vontade de ver essa transformação. Acredito muito no ser humano, acredito muito mesmo nas pessoas. Sério mesmo? Demais, cara, acredito. Acredito no cara, mas se o cara pisar na bola, pisou, sabe? Porque eu acredito nele, não nos atos dele. Os atos dele são consequência dele. Eu acredito que você pode ser um bom homem, um bom pai de família. Se você não me tornar um bom pai de família amanhã, azar é ser a sua consequência. Mas eu acredito que você pode ser esse homem. É isso. Não quer dizer por eu acreditar que você é. Então eu estou te dando isso, essa crença, e eu sei que você pode chegar nesse nível de ser esse bom, esse melhor ali. Se você não for, são as consequências suas que você, no decorrer da vida, você escolheu. Então essa vontade assim, de mudança, de transformação, de ver, como você fala muito emocional, fala com minha esposa, ó, amor, tá tudo no emocional. Se as pessoas mudarem o emocional, ela vai mudar a vida delas. Se os patrões e os empresários mudarem o seu emocional, eles vão descobrir que nunca o problema vai ser dinheiro. O dinheiro vai responder a tudo. Eu falo assim, ó, imposto, tributos, encargos trabalhistas, isso não é problema, cara. Isso aí tudo são coisas corriqueiras que todo dia vai ter em 365 dias do ano. Então, isso não é um problema. Isso é uma ferramenta que nós temos que trabalhar com ela e saber lidar com ela. O que a gente falou, né? Talvez está tão lá que alguém vai descobrir uma forma diferente de trabalhar ela. Um pouquinho só exagerado, né? Os valores, mas temos que saber lidar, né? Exato. Irmão, Kaique, é sensacional, né? A gente ter um ponto de vista assim diferente, né? Ver como é que você pensa e tá agregando muito. De fato, a gente tá tendo bons aprendizados com essa conversa aqui. E eu queria saber de você, antes eu quero só falar um pouquinho do nosso patrocinador de novo, mas já vou te fazer a pergunta e logo após eu quero que você responda. Ok. Aonde que você encontrou Cristo na sua vida? Já. Pessoal, negócio seguinte, agora eu quero falar novamente, tá? Galera, a produção, tá no jeito aí, produção? Eu quero falar novamente da MM Vende-se. Você aí que quer comprar um carro com confiabilidade, segurança, um carro de procedência e não quer ter trabalho, procure a MM Vende-se. Lá você vai ter toda a consultoria personalizada. E você aí que quer vender o seu carro também, não tem problema. A MM Vende-se vai anunciar o seu carro, escolher o melhor comprador.
com agilidade e um precinho top no seu veículo, beleza? E quero falar também da 2M Open Finance. Você aí que quer aprender a gerir melhor os seus recursos, tanto pessoais como da sua empresa, a 2M Open Finance, ela tem toda a assistência e vai cuidar do seu dinheiro e vai te ensinar também a cuidar dele com muito carinho. Ô, Pablo, eu quero falar de conforto. O Pedro acabou de falar que o cara foi lá na mina da Vale sofrendo no calor. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Ô, Pedrão, você vai ter que indicar esse cliente aí para máquinas aí. Não, tem que falar pra ele lá levar o carro dele, tá Com dando certeza. mole. E você aí também tá dando mole. Sem o seu carro tá gelando, é só levar lá na Máquinas. Fica na Avenida Coronel Jovem Soares Nogueira, número 689, no bairro Inconfidentes em Contagem. Leva lá, que lá é sucesso, lá é referência e vai resolver o seu problema. Ô, Kaique, eles cobram diagnóstico lá? Como é que é? Diagnóstico é grátis. Chegou lá, vai ter o melhor atendimento, vai te falar onde é o problema no seu carro, por que aquilo aconteceu e quanto fica na hora. E chegou lá, rapaz, tô com um condensador furado. Sabe onde vai comprar? Vai comprar lá na Arauto, que é a melhor que tem na região para vendas de peças de ar-condicionado automotivo. Então, se você está procurando peças de qualidade e preço que combate a concorrência, é só entrar em contato com a Arauto. Então cola que é sucesso. Então, Pedrão, aqui, ó, deixa eu voltar aqui na sua pergunta. A gente já falou aqui, o Pablo fez uma pergunta, mas eu vou voltar ela para você. A gente já falou aqui de empresa, de como construir empresa, construir uma mentalidade forte, construir paredes de drywall. Uhum. Como que você construiu a sua fé? aqui, e aprendemos também a frase que eu gostei muito, aprendi, vou levar. Produtos são pessoas. É Muito isso? boa. É isso, Pedrão? Exatamente, exato. Você perguntou, né, onde que eu achei Jesus. Na verdade, eu fui achado por ele, né? Ele que me encontrou. Não foi um momento assim, na minha Boa. adolescência, não foi uma fase muito boa com experiências que eu tive. Inconveniente falar um momento, mas não foi muito bom. Mas um momento eu enfrentei assim, eu estava numa turma de sala de aula que tinha mais mulheres do que homens, né? E por incrível que pareça, eu sentava assim no posicionamento, tinha muitas meninas e muitas delas já tinham tido encontro com Cristo. Então sempre quando elas viam a minha situação, quando eu chegava na escola, né, lá assim, elas conversavam comigo. Sempre conversava, dava um direcionamento, dava uma palavra e um convite, sempre um convite. E eu, tudo bem, eu tenho minha fé, minha religião. Mas aí elas falaram assim, mas não é sobre fé e religião. Nós não estamos falando com você sobre fé e religião. Estou falando que Cristo pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. E aquilo eu falei, vamos ouvir mais. E aí, com aquilo ouvir mais, um dia, acabei participando de um evento jovem, né? Foi um festival de pizza, achei interessante. E depois, antes daquele festival de pizza, eu acabei indo para um culto de jovem. E lá aquela palavra acabou vindo de encontro a mim, trazendo a minha realidade. E ali eu comecei a me ver quem eu era realmente, quem eu poderia ser. Né? Que eu precisava na vida mesmo era de Cristo. Naquele momento eu fui achado, fui aceito, fui metido como filho, como querido de Deus naquele momento ali. Né? Antes perdido, eu acabei encontrando ele. Nunca fui um jovem dado aos prazeres no mundo, nunca fui isso assim. Tinha até algo interessante. Quando eu saía com a turma, os meninos saíam, vamos pegar as meninas e aprontar. O pior dia dos meninos é o dia que eu ia. Ninguém acertava nada. Eu ficava dentro de mim assim, não, tomara que dá tudo errado, tomara que dá tudo errado. Porque os caras queriam ficar com uma com a outra. Eu não queria, eu não achava isso certo de ficar com uma. Principalmente pegar uma menina ali, uma menina aqui, sem saber de onde estava indo. E aí dava errado, toda vez. Tanto que às vezes que os meninos iam sair e falavam assim, ó, não chama ele não chama ele não. Então, só sair comigo. Não chama não que ali errado, dá ruim, ali dá ruim. Então, eu achei isso pra mim, foi muito bom isso, foi muito bom essa questão. E acabei conhecendo Cristo num ambiente jovens, com muitos jovens também, que estavam buscando a mesma coisa. Então, eu via que era uma quantidade de jovens, alguns rapazes, moças também, que tinham Cristo. E cada um tinha uma história diferente de vida. E aí você vai vendo a história diferente de vida e você fala assim, cara, onde que eu sou melhor que isso? Eu também quero isso na minha vida. Comecei a buscar isso, interagir. Entrei para os jovens e dali fui tocando minha vida. Dali eu já ingressei em tudo. Eu queria ir mais profundo, queria saber mais de Deus, mais de tudo. Já engajei, já queria servir e fui servindo com o pessoal, e já servindo com jovens, e depois se tornando líder ali dentro, com o pessoal ali, líder de jovens, líder de visita e outros. E fomos assim crescendo em Cristo. E com o tempo passando cada vez mais, a gente foi crescendo, né? Estudando aí um pouquinho mais. Acabei me formando em teologia também, né? Tenho um pouco de conhecimento na área.
E o Senhor vai trazendo mais direcionamento para nossas vidas. Que tudo não se resolve, não se resume em religião. Deus não está nem tipo religião. A religião que Ele quer é cuidar dos ossos da viúva. Tá, tudo se resume num relacionamento. Você saber quem você é em Cristo, quem Cristo é para você. Saber sua real identidade nele. E assim, e como você se vê em Cristo? Hoje eu me vejo como filho. Eu me vejo como filho. Como filho, como herdeiro, como cordeiro de todas as coisas. Eu me vejo como Tá. E outra pergunta que eu queria fazer. Na sua casa, no seu vínculo familiar, você teve algum estímulo relacionado a aceitar Jesus? Ou, de fato, o seu verdadeiro encontro com Deus, igual você falou, foi através de uma evangelização ali Sim. do pessoal? No meu meio mesmo, minha família são 5 irmãos, né? Meus pais, então não são evangélicos. Meus familiares, todinhos, por parte de pai, mas também não eram. Eu, se eu não me engano, foi eu e minha prima os primeiros a que ter um encontro com Cristo. Então eu tive um encontro fora mesmo, plenamente fora de casa, do lar. Não tive contato com Cristo dentro, ainda que algumas pessoas já falaram com os meus pais, né? Quando menino, na época, mas não tinha esse contato. Aí tive experiência assim de vizinhos. Teve um período que o vizinho da minha casa era meu tio, ele mudou e vendeu uma casa para um casal. E aí esse casal com 3 filhos, e aí esses cristãos, aí toda vez ambos de igrejas diferentes. Aí quando tinha uns eventos, lá tinha um evento chamado férias, colônia de férias, aí ele levou, era uma semana. A gente ia à tarde para lá, eu gostava de ir, rapaz. Então tinha de tudo, né? Tinha as salinhas, lanche, aquela coisa. E aí tinha do marido dela, que era uma igreja um pouco mais tradicional, que eu também gostava de ir. Mas gostava de ir para a sala onde tinha as histórias, né? Porque você participava. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção, era uma canção, cara, que cantava sempre. E aquela ficou lá na minha mente, que falava assim, né? As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. E aquilo ficava na minha mente assim o tempo inteiro, porque eu via uma imagem e aquilo ficava, eu cantava aquilo. Aí eu amava ir. Então eu gostava dessa parte e era da parte dos ensinos. Então quando colocava, era muito assim. Eu não me lembro de pregações nenhuma, quando novo. Mas onde que tinha ensino, que começavam a falar, que era exclusivo ali, não era tanto aberto, eu pegava, que me chamava a atenção, às vezes chegava em casa, deixa eu ler, vou procurar saber mais. E aqui foi aguçando, enchendo o coração desde pequeno assim. Então eu ia visitar com um outro, até que um dia bateu esse aí, o Senhor falou, aqui agora, filho, já foi semeado, preparado a terra, já adubei você. É hoje. É hoje que a semente vai crescer. Aquela uniu a fome com a vontade de comer, que você já era uma pessoa curiosa. Uhum. Então, você estava no lugar certo, na hora Sim, certa. exato, Né? exatamente. E essa curiosidade, pelo que eu vejo, você teve em todas as áreas da sua vida, né? Sim, sim. Eu sou curioso até hoje em tudo, gente. Tudo assim, que minha mãe fala assim, você não sabe o que você vai fazer? Eu falei, mas não é que eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero fazer um pouquinho de coisa, mas não é... Eu não quero dominar, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Né? Eu falei, programação, você sabe programação? Eu falei, cara, eu sei como é que funciona. Não domino, mas eu sei como é que funciona o processo. O básico. O básico. Ali. Você sabe como é que constrói? Cara, eu sei como constrói um prédio, do começo ao fim. Você tem experiência de engenheiro? Não. Arquiteto? Não. Mas eu sei como é que funciona o processo. Eu aprendi, eu estava lá. Eu gosto dessa curiosidade. Que você falou do ar-condicionado, né? Da máquina, do ar-condicionado. Pensa que você trabalhou com ar-condicionado? Não, mas eu sei como é que funciona o processo. Eu trabalhei numa oficina, eu era o gestor da oficina, uma oficina grande, e os meninos chegavam, dar preço de serviço, né? Então eles chegavam, a hora que eles falavam comigo assim, eu acho que é isso e aquilo. Você sabe que tem alguns funcionários que querem tirar uma vantagem também, né? Você tem que colocar o cara ali. Não, eu acho que é isso. Eu resolvi algumas questões também, alguns BOs também, então você acaba descobrindo. Eu levo o carro na mecânica, quando eu chego com o cara, tá com barulho assim sensato. Deixa eu ver. Mas eu vou falar pra você, dá uma olhada pra mim, em tal lugar assim sensato, que eu acho que o problema é lá. Pode olhar lá. Já tem Aí o cara fica assim, pô. Pedrão sabe tudo. Gente, eu não sei, a curiosidade de aprender um pouquinho de tudo. Você sabe mecânica, desmontar o carro? Cara, eu não desmonto, mas eu sei que... Você sabe como funciona. Funcionamento básico. Exato, exatamente. Exato. Então é isso aí, nós estamos chegando para a reta final, mas antes, Pablo, eu quero fazer umas perguntas aqui, Pedro. Você responde se for de sim ou não, ou se você quiser contextualizar, você contextualiza também. Já pensou em desistir de tudo? Já pensou em desistir? Cara, já veio assim aquele momento de falar assim, vamos desistir. Só que eu não consigo. Não consigo.
ela não tem força para ir para o próximo nível. Eu vou jogar tudo por ar. Eu já passei do momento de chegar aqui assim, eu vou jogar tudo pro ar, fechei a porta. Aí amanhã eu tô aqui de volta. Naquela situação. Então, desistir de tudo não. Desistir das coisas que não me convêm. Aí sim. Aí essa aí eu luto. Daquilo que me convém, muitas vezes a gente quer desistir daquilo que nos confronta. O que faz a gente tentar desistir é porque está te confrontando. Você acha que é ruim, que te confronta para crescimento. Então você tem que desistir daquilo que te faz mal. Daquilo que me faz mal, penso e luto para desistir dele todos os dias. Daquilo que me confronta, respiro fundo, penso, analiso, realmente preciso mudar, e vamos lá. Eu precisei daquilo naquele momento, vamos lá. Empreender no Brasil é coragem ou é loucura? Os dois. Até para ter Cristo você tem que ser louco. Exatamente. Tem que ser louco, cara, para ser Jesus. Então é loucura. É loucura o cara querer levantar cedo, como diz minha mãe, acordar com as galinhas e dormir com elas também ali. Acordar cedo pra caramba, você tem que ser louco para querer deixar momentos, deixar tempo, encarar diversidades, enfrentar esse leão aí, o nosso famoso leão tributário, o leão dos conflitos, o leão, os lobos aí da política, né? Então é um desafio constante, o desafio com as pessoas, com as novidades, é um desafio meio uma loucura também. O cara às vezes está numa paz, tranquilidade, ele vai entrar em algo. Eu falei, cara, mas entenda assim, que quem quer empreender realmente é porque tem um propósito. Ele só precisa entender, cara, essa vontade sua de empreender não é porque é vontade, é um propósito que está aí. Você tem que entender qual que é esse propósito. Se você está disponível a enfrentar tudo isso, busca entender agora. Aí entra para o emocional. Busca entender o porquê. Não é só por causa do dinheiro que vocês vão ver onde vocês vão chegar. Qual é a maior mentira sobre empreender que ninguém te conta? É fácil. É fácil. É fácil demais. É que ninguém, a maior mentira que ninguém me conta, você vai ganhar dinheiro demais. Não, essa que conta, né? Essa é a que conta. A maior mentira que conta é fácil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil também, mas não quer dizer que não ser fácil que é impossível. Então só não é fácil, mas é possível. Então só não é impossível. Agora, a maior mentira que conta é que sua vida vai melhorar do dia para a noite. Mentira também. É a maior mentira. Não vai melhorar a sua vida, você vai ter a sua liberdade. Você não tem a sua liberdade. Na verdade, você agora se tornou, rapaz, refém de tudo isso. Só que tem uma diferença. Lá dentro, você não é o refém que subjuga aquilo. Você que domina tudo aquilo. Então, é essa a diferença. Você não vai ficar livre. Não é porque o Pablo está aqui agora, poderia agora estar lá na praia, friozão aqui, poderia estar lá no Caribe, qualquer coisa agora, curtindo o sol quente. Não é bem assim. Muitas vezes, né, o que o funcionário tem 2 dias de folga na semana, muitas vezes só tem um. Outra vez nem tenha ele. Tem que não existe folga. Não existe folga. Você tem um tempo que você tira ali. É 7x7, 24x24. Só que aí entra a diferença, né? Que as pessoas não entendem, né? De folgar e desfrutar, né? O cara folga, final de semana, vai pro bar ou faz qualquer outra coisa e preocupado para segunda-feira tem que trabalhar, o domingo dele já ficou tarde. Enquanto que o empreendedor ele não tem a folga. Mas ele está curtindo, saiu daqui, chegou em casa, fez um churrasquinho com a família, bem, se estiver aqui na casa de alguém, ele desfruta todos os dias com aquela liberdade. Sabe quais dias são domingo para mim? Porque geralmente domingo ele é aquele dia que a galera, domingo, sábado, final de semana, todo dia. Todo dia. Eu amo o que eu faço. Exato. Entendeu? Quando você ama, você faz qualquer hora. Eu amo o que eu faço. Então eu trabalho de domingo a domingo, 24/24. E eu amo. É verdade. Você falou isso, eu peguei uma prima minha tinha que fazer um serviço na casa dela. Rapaz, fui fazer lá, comecei a fazer o serviço cedo. Tinha dia que estava lá, dava 11 horas da noite, eu estava lá, mexendo. 11 horas da noite lá mexendo, você não vai embora. Um dia foi quase 2 horas da manhã. Aí você falou, como é que você pega? Eu falei assim, cara, o negócio tá tão gostoso de fazer, que eu fico assim, eu não vou deixar para amanhã, não. Você quer adiantar uma parte, quer continuar. Às vezes quando a gente mexe aqui mesmo, né? Aí, aqui com o Zaelzão lá, que a gente vai passar, mas você tá aí até agora, falando, rapaz, o negócio tá tão gostoso que você tá fazendo. Fluindo. Tá fluindo. Então, quando você gosta, cara, você vai dar transtorno, dor de cabeça, mas eu gosto. O que você gosta, qualquer dia é dia. Qualquer dia é dia. Se você fosse dar um conselho para o seu eu de 20 anos atrás, o que você falaria? De volta ao futuro, né? Se eu pudesse voltar ao futuro, lá atrás eu falar com ele, naquele ali, rapaz, ele ia falar assim, ó, solte mais, libere mais. Por que quer dizer isso? Porque nós estamos presos hoje na vida porque a gente não tem soltado. Muitas vezes a gente não solta um perdão, a gente guarda um ressentimento, a gente guarda uma mágoa,
você guarda, você não pode, você não é capaz, você não vai chegar, você não é ninguém na vida. Quem é você? Você é feio. Começa, solta essas coisas. Solta tudo isso, cara. Pega essas coisas que estão falando para você, isso não te define quem você é. Isso aí é só o que eles estão dizendo que você é, quem você é, está dentro de você. E é esse que está latente aí agora. Põe para fora. Você vai conseguir. O que eu falaria sobre isso. Porque eu creio que é o maior obstáculo que todo mundo leva é isso. É porque você escuta lá, que ninguém solta, fica levando para a vida inteira. Exemplo aqui é o cara, eu vou crescer na vida e vou esfregar na cara do meu pai. O cara fala assim. Então, ele nunca se soltou. Ele ainda cresce na vida, se torna milionário, mas infeliz. O dia que o pai morre, ele vai lá e chora. Às vezes é tão rico, mas tão rico que tudo que tem... Ex- Tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é o dinheiro, né? Exatamente. Aí ele chora, né? Meu pai morreu, eu não consertei com a minha vida. Então, fiz tudo. Se tivesse soltado antes, aquilo ali talvez estaria em um outro nível. E por fim, mas a mais importante, o que é Deus pra você? Deus, ele é... gente, tem uma canção que fala, ele é a essência da adoração, ele é a essência em tudo, ele é a vida, ele é o tudo, ele é tudo, 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 tudo em todos, ele é o Pai Celeste, ele é a fonte, inspiração de amor. Até falo para vocês, eu aqui, só estamos aqui por causa dele, a toda a humanidade, independente se cria ou não, se não fosse ele, a gente não estaria aqui concordando comigo ou não, é ele. É ele é tudo, ele que está na sua mente, ele é esse sonho seu, ele é esse desejo, ele é essa força, ele é essa vontade de você vencer, ele é esse caminho que te impulsiona para as coisas boas. Então Deus é tudo, tudo em mim, Cristo em mim, esperança da glória. Maravilha. Top. Pedrão, eu queria, antes da gente terminar, que você falasse um pouquinho também do trabalho seu e da sua esposa, que tem um salão maravilhoso, tá? E assim, eu sou cliente, eu gostaria, e eu quero ela aqui, tá? Nós vamos convidar ela, eu quero que ela venha aqui contar a história dela. Com certeza. É uma empreendedora também, bruta, e a gente gosta de gente assim, perseverante. E eu queria que você falasse um pouquinho o que você faz hoje e também, dentre todos esses caminhos que você passou, né? Onde se encontra o Pedro profissionalmente hoje, e a questão da sua esposa Grazi também, se puder, pode ficar à vontade. A Grazi, minha esposa, né, ela tem uma clínica, né, de estética. Ela é farmacêutica, né, trabalhou muito tempo na área de farmácia, assim, empresas e própria farmácia mesmo. E sempre gostou da estética, então acabou indo para a estética, trabalhando, empreendendo, abrindo seu próprio negócio, desenvolvendo aí esse desafio e agora lidar com pessoas. E foi bom no decorrer do tempo todo, já falei assim, eu sinto diferente quando eu estou atendendo, quando eu estou trabalhando com as pessoas. Sabe, tem uma coisa naquela sala, uma ambiente, eu falei assim, pessoas, foca lá que você vai entender o que é o propósito. A gente sabe que não é um ramo muito assim a quem, né? É um autônomo, na verdade, né? E aí que ela está dando o próximo passo de empreender mesmo. Você fala, olha, você hoje é um autônomo, tem que ir para o seu empreendimento. O que ela tem buscado hoje nisso, né? Inclusive hoje começando uma consultoria, uma forma diferente com farmácias mesmos. Hoje ela está trabalhando diretamente com isso, né? Atendendo aí e desenvolvendo algumas coisas. Também desenvolvendo agora uma linha de produto também. Né? Inclusive, top demais, hein? Está na hora da gente desenvolver algumas linhas de produtos. Com isso, acaba identificando algumas necessidades do mercado aí das pessoas. Tudo para atender pessoas. Que ela chegava para mim, fulano de tal tá lá assim, assado. Eu falei, não, mano, tem que desenvolver um negócio assim. Fulano de tal tá assim no rosto. Então aí ela acabou, falei, então, olha, tá vendo? Um propósito, não é o tratamento lá. Esse propósito aí, seu negócio é pessoas e é solucionar o problema delas. Ela é bem experiente na área também, tem a sua história de vida, que em breve ela vai contar aqui pro pessoal. O Pedrão aí, né, como eu já falei, participo muito. Hoje eu estou na área, estou começando agora no comércio também, com vendas diretas também agora. Estou fazendo trabalho em parceria com o pessoal aí, para vendas de elétricos, eletrônicos, entre outros também. Então, trabalhar com o próprio público é um desafio que eu me coloquei agora. Falei, gente, precisa de um desafio tete a tete, cara a cara com pessoas. Por que eu estou precisando do desafio tete a tete? Porque, como eu falei com vocês no começo, tem uma parceria com a amiga nossa da multidisciplinar, RH, está desenvolvendo uma academia de treinamento, né, empresarial. O que ela vê? Ela atende muito a parte baixa da empresa, mas tem muita demanda da parte alta, da gerência, da organização principal, que ela não consegue atender. E ela não tem um produto para aquilo ali. E ela tem as demandas, a gente tem sentado, trabalhado para isso, para poder atender eles, dentro do que você falou. E dentro disso a gente começou a levantar, tá focado no emocional, na inteligência emocional.
Eu tenho recursos, mas não tenho emoções para entender isso. Às vezes, minha emoção está limitada a certo nível, pode ser a mais. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho aí, esse projeto, baseado também, junto com essa nova normativa agora, a NR1, né, da segurança do trabalho, que o governo colocou agora, a partir do mês de maio, entra em vigor. A gente vai estar trabalhando muito, até um foco do próprio governo na inteligência emocional mesmo. As empresas vão ter que investir a partir do mês de maio agora, as empresas vão ter que colocar esse vigor, teve um ano para adaptar. Tem uma norma regulamentadora agora? Tem, a NR1, né, essa norma regulamentadora. Então, a gente está trabalhando com isso, nesse desenvolvimento, para trabalhar dentro das empresas, que é aquele foco que vai acabar entrando. A gente vê que vai ser, se a empresa não adaptar dentro disso, ela vai ter um problema trabalhista. Exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui rapidinho, a mulher que está no caixa do supermercado. Ela está lá trabalhando, está cheia de problema e tudo mais, e ela entra no trauma, pega uma depressão, aquela coisa toda. Geralmente a empresa fica com aquilo ali, demitir a pessoa, né, sem entender. Hoje não, a normativa ele tem que tratar isso. A normativa fala que você tem que dar recursos, você tem que dar capacitação, você tem que acompanhar essas pessoas, você tem que entender. Ou seja, ela está ali dentro num ambiente de pressão humano. É mais difícil você realmente, nesse momento, lidar com humanos sob pressão do que com máquinas. A máquina ela não chora, não fala nada, mas o humano expressa. Então, a normativa hoje vem para trabalhar isso, para ajudar as pessoas em cima disso. Não só dentro ali, mas como em todos os ambientes, empresarial, colegial, em todas as áreas. Então, a gente estão desenvolvendo esse material, esse produto ali, né, e o treinamento com pessoas. Trabalhar com as pessoas, treinamento, desenvolver o intelecto, desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver a sua personalidade, a sua persona também, o seu levantamento. Por que eu não alcanço? Por que eu não atinjo certos níveis, cara? Por que eu não estou avançando? Você tem tudo, mas não avança. Você tem garra, tem vontade, mas não consegue ir. Quando as coisas vêm para você, você não faz. Então, é esse despertar hoje o nosso trabalho também, em cima disso. Top demais. Então, Kaique, mais alguma pergunta? Não, cara, e eu quero falar pra galera aqui que, olha pra vocês verem a qualidade da nossa conversa que nós tivemos aqui hoje, e o que a gente quer é isso. Tem até uma frase do Hitler, que ele falava assim: em uma parede vazia, sem mobília, a gente vai colocando as nossas mobílias, que seriam os slogans, para fixar na mente da pessoa o slogan. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é combater esses slogans ruins e colocar a nossa mobília boa, com boas conversas, com conversas produtivas. Que pessoas de fato vão agregar na vida da gente. E vai levar a gente para um próximo nível. Então, desde já, eu quero agradecer pela sua presença aqui, pela ótima conversa, pelos aprendizados que nós tivemos aqui hoje. Então, quero só, desde já, agradecer. Pedrão, quero te agradecer também pelo convite que você aceitou, tá? A gente está aqui. E dizer que, cara, de fato a gente saiu aqui com vários aprendizados sobre a sua vida. Quero te dizer que não vai ser a primeira vez que você vai vir cá, você voltará mais vezes para compartilhar os seus conhecimentos. E, pessoal aí, deixa o like, não esquece de seguir a gente, se inscrever no canal. Nosso intuito aqui é, de fato, esse, é compartilhar conhecimentos através de histórias bem contadas, histórias que vão frutificar. E tenho certeza que vão dar muitos resultados, né, Kaique? Bons na galera nossa aqui de Belo Horizonte, Contagem região. Exatamente. De antemão, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. E se liga aí, né, Kaique? Tem novidades aí? Uai, tem presente pra ele, não tem não? Tem presente. Presentinho. Produção. Aqui, ó. Só que tem um segredo, tá? Você tá sendo o primeiro... O segundo episódio, o primeiro a receber presente, né, Kaique? Então, quero que você abra, vê se você goste, tá? É um parceiro nosso aí. Quero agradecer aqui, ó, Roseli Wélida. Agradeço, Oi? Roseli Wélida. Ganhamos um presente aqui, ó. Ô, gente. Roseli Wélida, eu quero agradecer. É uma doceria sensacional em Belo Horizonte. Não tem base, galera, na qualidade dos doces da Roseli Wélida. Vamos abrir, Kaique, vamos dar uma olhada. Você tem que comer, cara. Gente, a Páscoa chegou. Nossa Páscoa chegou antes. Olha. Você tá louco. Aqui a gente faz teste de qualidade, né? Galera. Não tem base. Não tem base. Vamos abrir aqui, vamos ver o que ela mandou pra nós hoje. Olha aí, cara. Bem feita. Olha aí. Chegando aí, minha filha. Olha aqui, não tem base. Chegando a Páscoa aí, ó. Você que tá em dúvida aí de onde você vai dar o presente, olha aqui. Que maravilhoso. Vou pedir a produção pra mostrar pertinho pra vocês. Ô, gente, aí. vocês não têm noção da qualidade desse brigadeiro aqui não, tá? Isso aqui é brincadeira. Não, e esses brigadeiros? Vocês não vão comer melhor, não. Não tem base.
Então vou deixar aqui o Isso, Instagram gente. da Roseli Welda. Não tem base. Garantia, assim, nível... Falar que você, Caio, que eu Master. nunca comi não, tá? E o brigadeiro? Nossa Ela senhora. acertou. Minha esposa, ela come uma caixa dessa aqui, ó, em 2 conversas. Facinho, facinho. Não podemos ficar junto não, que ela vai perder pra mim. Obrigadão, agradeço demais a Roseli aqui, o Edda. Muito obrigado pelo presente. Pablo também, quero agradecer a vocês aqui. A gente foi um momento muito bom mesmo. Muito importante, impactante para mim aqui. Aprendi muito com vocês também, 2 homens aqui, empresários, dedicados nessa área e desenvolver o mercado, desenvolver as pessoas, dando essa oportunidade, abrindo portas. Creio que Contagem, não só Contagem, mas a Grande BH aqui, Betim, Belo Horizonte, está bem servida aqui. Já deixa esse adendo para a turma. Gente, entre em contato com esses homens, segue eles, curte lá, comente, façam pergunta, critique, façam o que vocês quiserem, mas participe aí. É assim que a gente cresce. Participando, a gente cresce. Deus abençoe o vídeo de Top. vocês. que vocês Irmãozinho, prosperem. agora eu quero que você dá uma olhadinha para sua câmera aqui e eu quero que você deixe um recado para essa juventude de hoje. E fala também onde a galera acha o Pedro ou a estética da esposa dele. Vamos lá, gente. Maravilha. Galera, essa turma que está chegando hoje, essa juventude hoje nossa aqui, tem um potencial enorme. Tudo que está vindo contra vocês, não é porque vocês não têm valor, é porque vocês realmente têm um valor crucial. Vocês são umas peças-chave de muitas coisas aqui, nessa nação, nessa terra. Tudo se levanta contra vocês porque vocês não são os ruins, mas são os bons, que vai contra os ruins. Vocês são as respostas, vocês têm a chave de tudo, mas só que vocês sozinhos não vão conseguir. Busque ajuda, busque ouvir as ideias, busque ouvir os conselhos, busque sabedoria, busque conhecimento. Vocês vão alcançar coisas que vocês nem imaginaram. Não ande por vento, não ande por falácias, mas ande por aquilo que é real, aquilo que tem base. E vocês serão grandes nessa nação, impactarão muitas vidas, transformarão muitas famílias, não só a sua casa. Vá em frente, vocês são abençoados tremendamente. Né? E vocês podem me encontrar aí. Hoje eu estou assim, reformulando o meu Instagram lá. Você vai achar lá como Vanildo Silva, com 2 L's. Né? Você encontra eu lá ainda. Meu Instagram hoje está todo limpo lá, mas nós estamos reformulando ele novamente lá. E da minha esposa é a doutora Graziele Viana. Vocês vão achar também lá, viu? Esteticista. Vocês vão estar encontrando ela nas redes sociais, no Instagram. Segue a gente, vamos estar junto. Como o Pablo falou aqui, é o primeiro de muitos. Cremos que Deus vai fazer grandes coisas sobre nossas vidas aqui nessa terra. Top demais, irmão. Gente, esse foi mais um segundo episódio Entre Ideias. Obrigado aí por vocês terem ficado até aqui. Tenho certeza que saíram aí com muitos aprendizados. E até o próximo. Um abraço. Até semana que vem. Um abraço.